galera, Carta na Manga, sejam bem-vindos ao podcast mais surpreendente de Belém do Pará para o mundo. Nós somos o Carta na Manga, uma maneira criativa e divertida de compartilhar a cultura paraense e nossas raízes, nossas tradições, nossa criatividade amazônica. Galera, um prazer poder estar falando com vocês nesse episódio, em mais um episódio especial. Eu já quero te convidar a curtir esse vídeo aqui no início dessa nossa conversa. Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, clica também nesse sino de notificações aqui para você receber o nosso conteúdo. E esse vídeo está sendo lançado em estreia. O que significa? Significa que ele está praticamente sendo ao vivo, é um gravado ao vivo. Aqui nos comentários você clica e segura e afasta para o lado, vai ter o chat. No chat você pode interagir em tempo real. Então eu quero que a galera aí do outro lado, você que está aí do outro lado, comente, fortaleça, curta as coisas que estão acontecendo para que a gente possa ter um grande episódio. Galera Animalendas aí do outro lado, conto com o apoio de vocês, hein? Então, compartilha também esse vídeo depois para os seus amigos. É muito importante essa mobilização aqui para o nosso conteúdo continuar crescendo. Quero também te convidar a conhecer os bastidores aqui do Carta na Manga, que a gente coloca lá no nosso Instagram, que é o @Carta na Manga Podcast. Aqui tem o QR Code. Depois tu pega o celular, quando acabar aqui, ó, aponta o celular para cá para a tela e vai te direcionar lá para o nosso Instagram. Se inscreve, segue a gente e lá tem muita coisa legal. Tem os bastidores, as fotos, o making off, os melhores momentos. Tudo acontece lá. Então é tudo feito com muito carinho para você, a gente espera lá também. E quero agradecer a nossa parceira de todo o episódio, que é a Fitbel Academia, ela que fortalece o Carta na Manga. Tá aqui o Instagram deles, olha, @Fitbel Academia. Fica na Travessa Mauriti 2215, entre Duque e Visconde. É lá que o Carta na Manga se fortalece, se prepara fisicamente para encarar a rotina do dia a dia de gravações, através do crossfit, através da musculação, das aulas de pilates de solo, Muay Thai também. Tem uma série de atividades que você pode se encontrar e fazer parte da família Fitbel, sempre buscando melhorar o seu condicionamento físico, o seu dia a dia, cuidar da saúde. Então aí eu te convido a conhecer e também seguir eles no Instagram. Meus amigos, hoje a gente está num dos episódios muito especiais pra gente, porque quando a gente se conecta com as nossas raízes. Essa semana a gente celebrou a Semana do Folclore. E esse episódio está sendo gravado hoje, dia 23, um dia depois do Dia do Folclore, mas ele tem toda essa atmosfera que a gente vai trazer para vocês, desse grupo, dessa companhia, desse coletivo. Então a gente vai receber aqui uma galera que veio de Igarapé-Miri, um lugar muito especial, repleto de lendas e histórias que vão ser compartilhadas nesse episódio com vocês. Eu tô aqui junto com Railson Wallace, que é historiador, escritor, cineasta, folclorista, é também idealizador do Instituto Histórico e Geográfico de Igarapé-Miri, e ele foi também o idealizador do coletivo Animalendas. Então com vocês, Animalendas no Carta na Manga! Primeiro, agradecer o convite para estar aqui com vocês. É uma honra, uma alegria muito grande para a gente. E trazer um pouco das histórias, das lendas, das histórias sobrenaturais do nosso município. O Animalendas, ele surge no ano de 2015, após o falecimento da minha avó, quando ela contava. A minha avó, desde a minha infância, ela sempre contou muitas histórias de visagens, de assombração. E no ano de 2014, a minha avó, ela veio a falecer. Infelizmente, eu acabei perdendo a minha avó. E uma semana antes dela falecer, quando eu estava na casa dela, eu fui lá, conversei com ela, ela me contou várias histórias de Matinta Pereira, Boto, lobisomem, cobra grande. E uma semana após isso, ela acabou falecendo. E aí, passou o tempo do luto, né? E aí eu fui lembrando... Caramba, minha avó faleceu e eu não gravei aquelas histórias que ela tinha me contado, aquelas lendas. E aquilo se perdeu, porque eu não lembrava exatamente da forma como ela me contou. E ninguém vai contar da mesma forma como ela contava. E aí, daí eu fiquei na ideia, não, tenho que fazer alguma coisa para começar a registrar essas histórias, essas lendas. Aí no ano de 2015, em parceria com uma escola, nós começamos a
nós criamos o Animalendas e começamos a trabalhar essas histórias através das entrevistas e através de peças teatrais. Nós entrevistávamos as pessoas idosas da cidade e depois nós adaptávamos aquelas histórias que nos contavam para peças teatrais. E assim foi nascendo o nosso projeto lá em Garapé-Miri. Cara, que bacana. Não sei se tu reparou, mas a gente deu uma incrementada aqui, ó, pra ficar no clima Animalendas. Essa é a cobra da logo de vocês, né? A gente preparou. Tem a bandeira de Garapé-Miri e tem os 10 anos, né? 10 anos. Quando tu olha pra trás assim, tu acha que passou rápido ou passou devagar esses 10 anos? Acho que passou muito rápido, a gente nem percebe. Porque parece que não faz assim tanto tempo na nossa cabeça que a gente começou entrevistando as pessoas. É só explicar que essa cobra aqui, ela faz referência à lenda da cobra grande do Jatuíra, que é a lenda mais popular lá do município, a mais conhecida. Eita, e durante o episódio tu vai contar pra gente. Com certeza. Porra, beleza. Cara, 10 anos de Animalenda, vocês fazem 20 de outubro, se eu não tô enganado, é isso? É 21 de outubro. 21 de outubro. 10 anos, mas já estamos em agosto, né? Então a gente já tá no clima de comemoração do projeto de vocês. E foi a Adriane que me falou do Animalendas, ela encontrou pelo Instagram, na semana de divulgação do último curta de vocês, o mais recente, que é o Vira Porco. A gente também vai falar sobre isso. E aí, cara, eu entrei lá nas redes sociais e fiquei encantado, porque nós, brasileiros, paraenses, a gente consome muito conteúdo. Já ouviu falar do Stranger Things na Netflix? Que é o grupo de jovens que, né? Todo mundo conhece Stranger Things, mas a gente tem uma produção de conteúdo nesse estilo aqui no Pará, em Garapé-Miri, com jovens que criam tudo e que fazem, né? Então eu achei muito interessante a gente mergulhar nesse universo de vocês. É por isso que a gente convidou. Agradeço por vocês terem vindo de Garapé-Miri para cá. E eu já queria começar essa conversa querendo saber um pouco mais sobre Garapé-Miri. A gente já teve filhos de Garapé-Miri aqui, Pinduca, não é? A gente sabe que a Dona Onete também é de Garapé-Miri. Inclusive tem uma música dela que ela fala do boto namorador do Rio Majauatá, é lá de Garapé-Miri. É de Garapé-Miri. É, Rio Majauatá. Como é que é, assim, viver hoje em Garapé-Miri? Como é que é, assim, o dia a dia? Conta um pouco. Garapé-Miri, ele é um dos... eu digo assim, que Garapé-Miri ele tem todas as características para florescer o imaginário da população. Ele é um município muito antigo, ele passou por todas as fases da nossa história, desde a colônia, império, república e até os dias atuais. Então ele é um município muito antigo, é na Amazônia, ele é na beira de um rio, cercado por florestas e centenas de rios, furos e igarapés. Então ele tem muito rio, ele fica na foz do rio Tocantins. É a 70 a 80 quilômetros de Belém. Dá umas 3 horas aí, mais ou menos? 3 horas de viagem. E ele é um município que tem todas as características para cultivar esse imaginário da população. Tanto que a gente tem muitas lendas lá. Olha, eu já lancei 2 livros, como estão aí em cima, pois né? Pois é, eu tô vendo aqui, ó. Cada um desses livros tem umas 25 lendas. Só que isso daqui é a gota no oceano das lendas de Garapé-Miri, porque ela tem muita história. Então ele é um município que ele tem de tudo para cultivar esse imaginário da nossa população, porque ele é a Amazônia, tem rios, tem floresta, é um município muito antigo e tem as características necessárias para que essas histórias elas floresçam, elas nasçam no imaginário da nossa população. Tu és nascido em Garapé-Miri? Nascido e moro hoje em Garapé-Miri. Caramba, ainda. Que bacana. Olha, tem outro aqui. Esse é o Encantados 2. O Encantados e tem 1. o Encantados 1. O Encantados 1, ele é mais focado nas lendas da cidade. Tem algumas lendas do interior, mas a maioria das lendas são da cidade. No Encantados 2, nós já decidimos fazer diferente. Nós visitamos as localidades, as vilas, as comunidades ribeirinhas de Garapé-Miri e nós entrevistamos os moradores de lá e eles contaram essas histórias pra gente. Tanto que se você ver, tem poucas lendas da cidade no Encantados 2, a maioria são lendas do interior. E o Marinaldo Pantoja? Marinaldo Pantoja é o meu parceiro, é o professor parceiro, no caso, somente do livro, mas a gente tem essa parceria na pesquisa do livro. Cara, que bacana. Mas vem cá, crescendo em Garapé-Miri, com toda essa atmosfera, todo esse imaginário. Quando eu falo imaginário, eu não estou falando que os relatos ou seres são frutos de imaginação.
Pra quem tá ouvindo, entendeu? Eu acredito nos seres das florestas e no sobrenatural. Os imaginários são os frutos daquilo que acontece, o que as pessoas pensam sobre aquilo que acontece, tá? Mas eu quero saber de ti. Tu já viu alguma coisa sobrenatural na tua existência? Tu já compartilhou em algum livro assim, ou até em vídeo? Eu nasci e cresci no bairro da Matinha, lá em Garapé-Miri. Tem um bairro chamado Matinha. Ele era antes... hoje ele é colado no centro, mas antigamente ele era considerado um pouco mais periférico, que tinha muitas árvores. Tem o Igarapé também, que corta o bairro. Ele fica na beira do rio e também é cortado por um Igarapé, na margem do rio Garapé-Miri. Então lá tem história de cobra grande, história de boto, de bota, de ara, tem história de... mas principalmente Vira-Porco e Matinta Pereira. É o bairro dos Vira-Porco É mesmo? e das Matintas Pereiras. É muita história de Vira-Porco. E é uma coisa curiosa que a história do Vira-Porco ela não é uma coisa do passado. Até hoje as pessoas relatam que elas são perseguidas no bairro por um porco grande que... E uma coisa que é interessante é que todo mundo sabe quem era o Vira-Porco lá na Matinha. Caramba. Todo mundo conhece quem era, só que a gente não pode citar nomes. Tanto que no filme a gente teve que trocar o nome do personagem pra não ter problema. É porque nós adaptamos a lenda do Vira-Porco da Matinha para o filme Vira-Porco, do Animalendas. E a gente teve que trocar o nome do personagem, que é o Vira-Porco, porque todo mundo no bairro sabe quem era o Vira-Porco. Ele já não é mais vivo, mas mesmo assim nós decidimos evitar para não ter problema. Lá é o bairro dos Vira-Porco. E a gente cresceu lá no bairro da Matinha sempre ouvindo essas histórias dos vizinhos, dos nossos avós, dos nossos pais, porque é um bairro que eu digo assim, que lá a Matinha ela é a resistência cultural do município. O município ele é muito forte culturalmente, tanto nas lendas, na música, principalmente na música, é um município muito forte. E na cultura ele eu acho assim que é um dos poucos municípios do Pará que tem uma cultura tão forte e rica como tão forte e rica é o município de Garapé-Miri. E a Matinha ela é um dos bairros potências culturais lá da cidade. E a gente já cresceu nesse cenário, cercado por um Igarapé, pelo rio, pelas florestas. E lá hoje já é um pouco mais urbanizado o bairro, mas ainda mantém muito as matas. As matas lá, principalmente nas margens do Igarapé. E nós crescemos nesse cenário. E eu costumo falar sempre que eu sou fruto do bairro da Matinha, que é esse bairro culturalmente muito forte em Garapé-Miri. Mas tu já presenciou alguma coisa que tu julga não natural, alguma coisa estranha? Compartilha com a gente. Tô curioso. Já, quando eu era criança, eu morava com a mamãe, moravam todos meus irmãos. E um tio nosso morava na frente, já um senhor idoso da casa, a casa era dividida. Casa de madeira, e a gente sempre saía de manhã pra brincar na ponte, de luta. Era tempo dos Power Rangers, né? Nós era fã e a gente brincava de luta fingindo que era Power Ranger. Antes desse amanhecer, desse dia que eu vou contar, era umas 4 para 5 horas da manhã, e passou em cima de casa um barulho, sabe quando o galo bate asa de madrugada? Só que era um barulho de bater de asas, farfalhar de asas bem mais forte. Era um som muito alto, não era um pássaro comum, e passou por cima da casa. Um pássaro muito grande. Muito grande, muito grande. Passou por cima da casa e fez aquele barulho, de asa batendo, e depois um assovio muito forte. Cara. E aí, nessa hora nós ficamos calados, nós tínhamos pavor de uma Matinta Pereira. E aí eu lembro que quando passou, era só uma parede de madeira que dividia as duas casas, nossa e do nosso tio avô, que era o irmão do pai da mamãe. E a mamãe perguntou: tio, o senhor ouviu isso? Tio João, o senhor ouviu isso? Ele falou: ouvi, é uma Matinta Pereira. Pelo visto é uma Matinta Pereira bem nova ainda. Por que bem nova? Eu não sei, mas ele sabia. Ele conseguiu identificar através do acrístico da assovio que ela era uma Matinta Pereira bem nova. É aquele conhecimento que a gente hoje não tem mais, né? Um conhecimento ancestral, não sei explicar como. E tu ouviu uma Matinta passar aí? Ouvi. Mais alguma coisa aí, né? E no outro dia, quando nós fomos brincar na ponte, lembra quando tem a história da ponte? Quando nós fomos brincar na ponte, a mamãe gritou: Railson, vai comprar pão. Aí eu peguei o dinheiro, fui comprar pão no vizinho que era próximo. E quando nós íamos descendo da ponte, nós achamos aquela parte de barro de um cachimbo em cima da ponte. Sério? E sim. E quando nós chegamos próximo da padaria, tinha o cano do cachimbo. Cara, uma Matinta deixou escapulir o cachimbo. E curiosidade aqui sobre a questão do Vira-Porco.
falou que as pessoas imaginavam quem era naquela região, né? Tinha alguém que desconfiavam. O que seria o vira-porco? O que tu imagina que é o vira-porco? Na verdade, as pessoas não imaginavam, elas tinham certeza que era aquela pessoa. Um vizinho, na verdade, que carrega maldição. Não tem o lobisomem, Sim. que a pessoa se transforma em uma criatura metade lobo, metade homem? O vira-porco, ele é uma lenda daqui do Pará. A pessoa se transforma em uma criatura metade porco, metade homem, ou totalmente um porco. E sai a perseguir os moradores. Na lenda que nós contamos, quando nós começamos a entrevistar, nós descobrimos que o vira-porco, se ele morder uma pessoa, quando ele estiver na forma de porco, se ele morder uma pessoa ou conseguir atingir a pessoa com a baba dele ou um arranhão, ele passa a maldição para aquela pessoa que foi ferida por ele. Caramba. E tu enxergava essa pessoa que era o suposto vira-porco? Muito. E, claro que eu não vou perguntar quem era, mas ele tinha um comportamento normal, de uma pessoa normal, ou ele dava indícios de ter alguma coisa estranha com ele, no dia a dia? Que a pessoa que ela carrega essa maldição, ele é uma pessoa desleixada da aparência, que é o que conta a história. A partir do momento que ele passa a carregar aquela maldição, ele passa a se desleixar da aparência dele, passa a andar sujo, cabelão, entendeu? Então, essa é uma das características do vira-porco. E muita gente conta que chegou a ver essa pessoa se transformando no vira-porco. Caramba, se transformando? Sim. Gente que foi perseguida para ele, por exemplo, essa história do vira-porco aí, é o que nós adaptamos. Quando teve o ataque, na história que foi contada, quando teve o ataque do vira-porco, o vira-porco atacou os 3 amigos que voltavam da noite de finados, do arraial de finados, ao redor do cemitério, e quando eles, no outro dia, quando o vira-porco passou na frente da casa da Teca, ela estava olhando na janela, já na forma humana dele, ele olhou e falou assim: e aí, gostou do que eu fiz para vocês ontem à noite? Caramba. Ela saiu desesperada, fechando a janela, que quando ela via ele, ela ficava apavorada. Ela só passou a andar sem medo no bairro após o vira-porco morrer. A pessoa que virava porco falecer. Aí ela passou a não ter mais medo dele. Mas até o momento que ele estava vivo, nos últimos dias que ela chegou a ver ele, ela tinha medo dele. Cara, que história. Mas ó, deixa eu te perguntar aqui, pra ti. Tem 2 caminhos, assim, ó. Tu tá numa rua e tem 2 caminhos. Na direita, lá na ponta, tem uma matinta. E na esquerda, lá na ponta, tem um vira-porco. Mas tu tem que escolher um dos caminhos pra passar. O que tu escolheria? A matinta, porque... Por quê? Eu ofereceria tabaco pra ela, não me atacaria. Mas no caso, assim, tem que oferecer alguma coisa. Se não oferecer, ela vem e ataca a gente. A gente tem que prometer alguma coisa pra ela. Olha, Matinta, amanhã vai lá em casa tomar um café, ou vai amanhã lá em casa pegar um tabaco, e amanhã a Matinta vai na forma humana dela e buscar lá o que tu prometeu. E aí a gente vai descobrir quem é a Matinta. Cara, nós fizemos um episódio com Belém de arrepiar aqui. Pra você que tá assistindo, procura na playlist lá. Deve ser episódio 11 ou 10 do Carta na Manga. E ele contou uma história sobre Matinta Pereira que é muito incrível. Mas resumindo, aqui no centro de Belém. Tinha uma repartição pública e aí tinha uma pessoa que desdenhava, falava assim: eu não acredito nisso, né? Em Matinta. E aí alguém falou pra ela: olha, então oferece um café pra ela amanhã, pra ela vir pegar, que ela vem. Aí a pessoa: eu não acredito. Aí falou alguma coisa, né? Vem pegar o café amanhã, escutou um assovio, alguma coisa, vem pegar o café. Aí acabou o expediente e tal. No outro dia, ela tava na repartição e aí, quando foi tal hora, uma senhorinha apareceu por lá de longe assim, e pediu pra falar com ela. Aí ela: não, fulana, atende lá a senhora, vê o que ela quer. Aí a fulana foi lá: olha, ela falou que quer falar contigo. Aí a mulher se levantou assim, foi lá, chegou lá, a velhinha falou: eu vim pegar meu café. Aí, cara, ela foi lá, passou o café, entregou pra mulher, nervosona. Isso foi um relato que passaram pro Natan, que colhe relatos em Belém e tudo. Então, esse universo, né, a gente às vezes não tá vendo assim diretamente, mas ele existe. Não só na área mais afastada, mas também na capital, em tudo, sabe, essas realidades alternativas, sabe? Mais alguma coisa que tu viu, ouviu, assim, que tu lembre? Eu já morei numa casa assombrada também.
Cara, Lá em Garapé-Miri tem uma passagem chamada África, que é onde moravam muitas pessoas negras, aí por esse nome ela ficou conhecida como África. E eu morei numa casa logo na entrada dessa passagem, só que era uma casa assombrada. Eu fui morar com uma amiga e quando eu fui morar com ela, ela falou assim, olha, aqui é bacana, é no centro, porque hoje é no centro lá, é no centro, é perto de todo o comércio, mas tem um problema. Eu falei, o que é? Aqui faz visagem. Dei uma risada e não acreditei. Aí ela tinha 2 quartos, o meu quarto de um lado, o quarto dela de outro. Aí eu entrava, ela trabalhava no posto, ficava o dia inteiro no posto de gasolina, o dia inteiro fora da casa. E às vezes à noite ela ia pra festa. Aí tinha vizinhança perto ou era mais isolada? Era na verdade um conjunto de kitnets. Ah, tá. E era vários kitnets antes do nosso, o nosso era o último. E a primeira vez que aconteceu algo estranho comigo foi quando ela saiu pra trabalhar. Eu entrei no banheiro pra tomar banho, 1h da tarde, eu ia trabalhar também. E quando eu entrei no banheiro, a maçaneta começou a girar. Sozinha, bater, como se tivesse alguém tentando entrar. E eu gritei, Jaque, é tu? E aí eu gritei o nome dela, Jaque. Ah, a maçaneta da porta de fora. Maçaneta da porta do banheiro. Ah, tá. Como se tivesse alguém, porque quando gira por dentro, também gira por fora. Quando gira por fora, também gira por dentro, Sim. né? E como se tivesse alguém tentando entrar naquela casa lá, no banheiro, na hora que tava tomando banho. E eu chamei o nome dela, ela não respondeu. Aí na hora que tava girando a maçaneta, eu só peguei, girei a chave e abri, não era ninguém. Aí eu saí pra olhar no quarto dela, olhei no corredor, não tinha ninguém. E várias outras coisas. Tá, mas aí, peraí, calma aí, várias outras coisas nada, peraí. Tu abriu, não viu ninguém e aí? Ela me falou, ela me avisou, né? Só que assim, no início eu fiquei com medo, mas depois eu já me acostumei. Eu ouvia muito barulho de panela, era vultos passando na casa. Caramba! No início eu fiquei com medo, mas depois eu já estava acostumado. Tanto que quando eu ouvia barulho de panela, eu falava assim, olha, aproveita e lava a louça da pia. Cara, E aí que eu falava, história. mas depois aí eu me mudei de lá, nunca mais vi nada assim. E aí, então vem desde criança essa atmosfera que te faz ser hoje quem tu és, né? Relacionado à parte do folclore, à parte Sim. da escrita, do próprio audiovisual. Que bacana. E quando é que tu começa a ter esse interesse de coletar? É a partir desse falecimento da tua avó que surge o Animalendas. Animalendas. Catalenda já veio aqui também. É uma das nossas inspirações. É mesmo? Animalendas. Veio. Estiveram aqui, foi um episódio muito bacana. E isso é isso que eu tava lembrando. O Paulo e a Adriana. Eles trouxeram bonecos da época do Catalendas, contaram, a gente fez um episódio lindo. E eu tava até lembrando, agora a gente tem mais um Lendas pra compartilhar. Mas eu quero saber, assim, como foi essa origem pra iniciar realmente o trabalho com o grupo de teatro, como é que foi isso? Após o falecimento da minha avó, eu já fiquei com aquela ideia de criar alguma coisa, só que eu não sabia o que ainda. Aí eu fiquei com aquela ideia, não, tenho que fazer alguma coisa voltada ao folclore e às nossas lendas. Aí eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de cultura. Quadrilha, danças, regionais, tudo eu gostava muito. E aí no ano de 2015, eu participava de uma banda, de uma escola, banda de fanfarra. E a diretora falou assim, olha, Reilson, a gente vai fazer uma feira de ciências. Tu não quer participar com a gente? Não quer fazer um projeto para feira de ciências? Eu falei, olha, minha área é de história, ciências humanas, pode ser? Pode ser, tudo bem. E aí chegou na hora, eu falei, mas o que eu vou fazer? Aí eu falei, então tá, bora tirar esse projeto aqui. Bora pegar os alunos, fazer a pesquisa de campo com eles, coletar essas histórias e bora adaptar para teatro. E aí surge o Animalendas com um grupo de teatro em 2015. E aí a gente começa essas entrevistas com um senhor, inclusive o nosso primeiro entrevistado já faleceu, que era um senhor conhecido como Zé da Viola, morava lá no bairro da Matinha, que eu morava também, e ele contou a história da cobra grande do Jatuíra, do Boto. E nós começamos entrevistando com um grupo, acho que era de uns 10 ou 15 alunos. Só que aí, pra feira de ciências, tinha que ser só 3. E aí eu tive que filtrar e deixei só 3 alunos. E aí esses 3 alunos deram continuidade à pesquisa com a gente. E a escola, ela deu todo o apoio. A escola Aristóteles Emiliano de Castro, conhecida lá como ginásio. E eles nos deram apoio e a gente foi confeccionando as roupas. O que não tinha, a vice-diretora, que era costureira, emprestava. E a gente ia improvisando lá e a gente foi fazendo. A primeira peça que a gente fez foi a Matinta Pereira. É o nosso primeiro vídeo, inclusive, do canal, que é da peça da Matinta Pereira. Depois nós já adaptamos a Lenda do Boto para peça teatral. Cara, e assim começou.
as crianças, os adolescentes, eles já queriam fazer parte desse universo, ou com a modernidade ser uma coisa que estava ficando para trás, o interesse deles em relação às lendas? O que eu percebi é que a criança e o adolescente, eles sempre gostaram das lendas. Só que hoje, eles já não sentam mais com o avô deles, com a avó, com o pai e a mãe para ouvir essas histórias. Eles passam o dia inteiro no celular. Então, o que é que a gente fez? A gente transformou o celular, a internet, de vilão a aliado na divulgação dessas histórias. Não sei se vocês visitaram o nosso blog lá. O blog eu passei rapidamente, eu visitei mais o canal do YouTube e o Instagram. Pois é, a gente começou postando essas lendas no blog, entrevistava, postava no blog, entrevistava, postava no blog, entendeu? E aí, o que nós pensamos, ó, se hoje a internet é o que afasta as pessoas mais idosas da criança, então bora trazer a internet para cá para nos ajudar. E aí nós começamos a entrevistar e divulgar na internet, tanto os vídeos quanto no blog, essas lendas já transcritas, já com ilustrações. A gente criava a ilustração e publicava no blog. E aí a partir daí começou, hoje o nosso blog ele tem quase 60 mil acessos. É quase só gente de Garapé-Miri lá. Professores, para um município que tem 70 mil habitantes, é muito acesso, porque quando chega o período, o blog fica estagnado, assim, visualizações, poucas visualizações. Quando chega o mês de agosto, explode. Aí passa o mês de agosto, volta. Que é os professores, é os alunos que eles vão lá no blog procurar o material para trabalhar, fazer, apresentar um trabalho sobre uma lenda. O blog lá, tu tem a história, o relato escrito com fotos pra... Os mesmos relatos que estão nos livros, eles estão lá também. Que bacana. E aí foi conquistando a juventude da área. E hoje é muito procurado. Quando a gente faz o teste de elenco é uma loucura. Eu vi os anúncios para teste de elenco e tudo. E aí o primeiro curta que vocês fizeram, assim, oficialmente, qual foi? Foi o do Lobisomem? Lobisomem, na verdade não ia ser um filme. O que aconteceu? Nós passamos no edital cultural que era... Se eu não me engano, era a Lei Aldir Blanc, primeiro ano da Lei Aldir Blanc. A gente, em plena pandemia, a gente passou na área do teatro para fazer uma apresentação teatral sobre uma lenda. Nós recebemos o financiamento, só que chegou na hora, não podia aglomerar as pessoas. Entendi. O que é que a gente vai fazer? Eu não sei. E aí, olha, a gente já pegou agora o recurso, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, o que é que a gente... decidiu, olha, já que a gente não pode fazer, então bora fazer um vídeo da apresentação. Não, mas um vídeo não vai ficar legal. Um vídeo da apresentação no palco. Bora fazer um curta-metragem. Aí a gente pegou recursos, mandamos fazer as roupas, pagamos um filmmaker lá da cidade e ele gravou o filme do lobisomem. Aí a gente foi gravando, juntamos um pouquinho no relato aqui, um pouquinho outro relato ali, a gente juntou e montou o roteiro do filme e a gente foi na doida. Eu não sabia de nada. E a gente foi gravando. E saiu o filme lá. Cara, eu assisti, muito bacana. Recomendo a vocês conhecerem o canal Anima Lendas no YouTube. Tem os curtas, são muito bem produzidos. A cada curta eles evoluem bastante. Tu consegue ter essa percepção? Sim, sim. Que a cada curta vocês estão superando mais. A gente vai falar dos outros daqui a pouco, mas a cada curta vocês estão superando. Só que antes da gente falar dos outros curtas que vocês fizeram também, tu tens o livro aqui. Cada livro desse tem várias lendas de Garapé-Miri. Tu falou daquele hábito de reunir com os pais e ouvir, né? Quando era criança era muito interessante porque quando faltava energia, na década de 90, 80, a gente tava ali com a vela, não tinha nada para fazer e começava a ouvir os relatos de histórias. Então, vou fazer um desafio para ti. Eu vou reconstruir essa atmosfera. Trouxe aqui, ó, um isqueiro. Trouxe uma vela. E a gente vai agora ouvir algumas dessas lendas que fazem... Olha, tu pode comer aí, fica à vontade, tá? Tá aqui jujuba. Que fazem parte do imaginário de Garapé-Miri. Só que eu quero aquelas que vão assustar quem tá ouvindo. Então, pode baixar aí a luz. Eu convido você que tá aí do outro lado a se conectar com a gente agora. Lembra daquela época em que você... ficava assim, à luz de velas, ou quando faltava energia, ou até onde você morava, assim, não tinha energia elétrica na época, de repente, não chegava até lá, era gerador que tal horário parava.
era à luz de vela que as histórias eram contadas. O que tu preparou pra gente, Railson? Vamos começar com qual? Começar com a Moça do Cemitério. Égua. A Moça do Cemitério, ela é uma lenda muito famosa lá em Garapé-Miri. Ela tem seu início no ano de 1989. Ela é uma lenda um pouco pesada, mas eu vou aqui compartilhar com vocês. Ela nasce de um caso real. Em 1989, morava no interior de Garapé-Miri um homem que tinha uma filha. E ele, por várias vezes, ele tentava abusar dessa filha dele. Só que começou a ficar algo muito recorrente e a mãe dela decidiu fazer um boletim de ocorrência. E eles foram para a cidade, só que eles ficaram na mesma casa, que era para prestar depoimento. Eles ficaram na mesma casa. E ele tentou avançar para cima dela, ela resistiu novamente e ele acabou assassinando a própria filha, uma criança. Cara. E ela foi enterrada, causou grande comoção lá em Garapé-Miri. Isso é um fato mesmo. Fato verdadeiro. Tá. Noticiado inclusive no jornal, tem até o recorte do jornal O Liberal que noticiou esse fato. E ela foi enterrada no cemitério de Garapé-Miri, causou grande comoção. E alguns anos depois desse ocorrido, ela acabou se tornando uma santa popular lá em Garapé-Miri. O nome específico dela? Arissandra. Tá. Ela se tornou uma santa popular. As pessoas começaram a acreditar que ela fazia milagres. Começaram a deixar brinquedos no túmulo dela. Todo cemitério tem aquele túmulo lá que eles deixam brinquedos. São os considerados santos populares. E eles começaram a deixar brinquedo. Começou com uma pessoa, um homem que teve uma bicicleta roubada. Ele era de Garapé-Miri, morava em Capanema. E quando ele voltou para Garapé-Miri, ele deixou a bicicleta na frente da casa. A bicicleta foi roubada. Ele chegou lá na frente do túmulo dela e falou assim: olha, se tu devolver a minha bicicleta, eu te dou um presente. No outro dia, a bicicleta amanheceu na frente da casa. Cara, apareceu. E ele falou que foi a Arissandra que recuperou a bicicleta dele. E ele foi lá, comprou uma boneca e deixou no túmulo dela. Aí começou a se espalhar a fama isso na década de 90, de milagreira lá, de santa popular do cemitério. Uma criança que morreu defendendo a sua pureza, não cedeu, defendendo essa pureza. Isso eu acho que influencia muito. E eu conheço uma pessoa que eu não conhecia ainda, um morador do Rio de Janeiro, que todo dia de finados vem para Garapé-Miri para deixar o brinquedo no túmulo da Arissandra. Mas ainda não é onde a gente quer chegar, tem mais ainda. Tá, e até hoje ela é considerada uma santa popular, é um dos primeiros túmulos do cemitério. Ela morreu em 1989 e na década de 90 começou a aparecer a história em Garapé-Miri de uma moça bonita que sai vestida toda de branco de dentro do cemitério durante a festa de Santana, que é a festa da padroeira. Isso acontece no mês de julho. E ela começa a andar pela cidade e ela encontra um turista. E esse turista, ela começa a namorar, começa a andar com ele. Quando dá meia-noite, ela sai desesperada. Olha, eu tenho que ir embora, meu pai é muito ciumento. Se eu não for embora, o meu pai vai me matar. E aí ele fala: não, mas eu vou falar com teu pai. E ela: não vai, que ele vai matar eu e tu, ele é muito ciumento. E ela sai correndo. E ele vai seguindo ela. E quando chega, ele olhando escondido, ela entra dentro do cemitério. Ela se identifica, ela fala o nome dela. E a pessoa não é de Garapé-Miri. E quando ele entra no cemitério, o primeiro nome que ele vê no túmulo é Arissandra. O primeiro túmulo que ele vê. Tem um caso interessante que são pessoas que não moram na cidade. Por exemplo, tem um caso de um rapaz que mora na Vila Santa Maria do Icatu, que é interior de Garapé-Miri. Tem um rapaz que mora em Boa Vista, Roraima, e um rapaz de Moju. São 3 casos que a gente tem conhecimento da história da moça do cemitério. Mais conhecimento a nível de saber quem é a pessoa, de ter tido contato, e eles relatam isso? Eles relatam, inclusive relatou que ele entrou no cemitério com ela e ela deitou em cima do túmulo dela e ele deitou com a cabeça nas pernas dela e lá amanheceu no outro dia sozinho, já com os trabalhadores do cemitério abrindo o cemitério. E você teve contato com esses caras, com essas pessoas? Eu tive contato com um do Icatu,
Presencialmente. Presencialmente, o rapaz lá do Icatu, é uma vila de Igarapé-Miri, mais próxima a Cametá. E o de Roraima, ele não mora ele não mora lá, então eu tive contato com ele pelo WhatsApp. Foi uma pessoa que me procurou, olha, Railson, tu relatou, porque primeiro nós publicamos o relato do homem de Moju. Na verdade não foi nem homem, quem contou foi a pessoa que recebeu ele lá em Igarapé-Miri durante a festa de Santana. E aí ela relatou tudinho que tinha acontecido e nós publicamos. E aí depois começou a aparecer outros casos. Aí, por exemplo, primeiro apareceu do homem de Roraima e depois, quando nós publicamos a história, o documentário, aí a filha do homem lá de Icatu, olha, isso aconteceu com meu pai lá em Igarapé-Miri. E aí nós fomos entrevistar lá no Icatu, entrevistamos ele contou tudinho a história. Qual é o mês? Oi? Qual é o mês do festival lá? Festividade Santana acontece no mês de julho. Julho. Então quem visitar Igarapé-Miri em julho, solteiro, fique alerta. Tome cuidado. Próxima lenda. Vamos, Thiago. Cara, essa aí gostei. Próxima, a gente falou de uma cobra grande. É isso mesmo? A cobra grande do Jatuíra. Essa é a história mais famosa de Igarapé-Miri. A lenda, a narrativa mais famosa de Igarapé-Miri. Trata-se que na década de 1930, um homem que morava na cidade muito pequena ainda, hoje já é um pouco maior, mas era muito pequena. E na década de 30, ele tinha uma amante no interior de Igarapé-Miri, num rio chamado Rio Cagi. Lá essa amante dele engravidou. Na hora do parto, a parteira, na hora de fazer o parto, ela pegou um susto. Primeiro ela tirou uma cobra. Assustada, ela pegou um chinelo e matou a cobra. Na hora a mulher continuou sentindo dor, a parteira foi ver e tinha outra cobra. O pai falou, não mata ela, deixa ela aí, bora colocar numa bacia. Aí na hora eles tiraram, fizeram o parto da segunda cobra, colocaram na bacia. E quando ele foi dormir, atordoado com tudo aquilo que tinha acontecido, ele teve um sonho que uma pessoa falou, olha, batiza ela de Rosalina e joga ela no rio. E aí, Rosalina. Batizaram ela de Rosalina e jogaram ela no rio Cagi. Com 9 dias depois, ele voltou para a cidade e aquela cobra seguiu ele. Próximo à cidade tem um balneário, que hoje é um balneário muito famoso lá, um local chamado Jatuíra, onde as pessoas vão tomar banho. E quando ela chegou lá em Igarapé-Miri, ela foi morar lá no Jatuíra. E lá no Jatuíra ela se tornou por ser próximo da cidade, se tornou uma cobra grande muito famosa. As pessoas que contam, que são mais velhas, falam que não é mentira, falam que é verdade. Tu entrevistou algumas pessoas relacionadas a isso. Eu entrevistei as 2 irmãs da cobra grande. As filhas do pai da cobra grande. Da parte da mulher legítima dele, vou falar assim, ou da... Isso, elas eram a filha da mulher legítima, elas moravam na cidade, elas moram até hoje na cidade, já são pessoas idosas, e elas contaram toda a história. O nome do homem era Veríssimo, e elas são muito conhecidas lá, a Dona Maria e a Dona Ana. Elas contam toda a história de quando a cobra nasceu, como a cobra veio, e lá ela se instalou lá em Igarapé-Miri. E ela não era uma cobra mesmo, ela era uma moça encantada em cobra. Tanto que ela se comunicava com a família. Às vezes ela assumia a forma humana e às vezes ela incorporava, o espírito dela incorporava nas pessoas, principalmente pessoas de Umbanda, entendeu? Mas as irmãs delas, eu fiquei curioso. O que as irmãs falam? As irmãs, elas contam a história que elas viam a cobra grande. Inclusive o pai dela conversava com ela na beira do rio. E elas choram contando a história, emocionadas, sabe? Elas choram emocionadas contando essa história. Elas se emocionam. Elas falam que a cobra assumia a forma de uma criança, quando criança ainda, a cobra, e brincava com elas. É algo assim muito impressionante. E hoje em dia a cobra não existe mais, ou ela... Hoje ela não mora mais em Igarapé-Miri, porque o nosso rio ele é estreito. Igarapé-Miri significa pequeno caminho da canoa, um rio pequeno, um rio estreito. E ela não coube mais no rio. Caramba. Então ela teve que ir embora. Hoje ela mora nos Lençóis Maranhenses. Ela mora lá no Maranhão. E as irmãs nunca pensaram em visitar ela no Maranhão? Não tem como. Mas elas já são pessoas idosas, já com problemas de locomoção. Mas ela fala que todas as ocasiões a cobra ia visitar eles.
Tem o aniversário dela, que é dia 30 ou 24 de agosto, eu não consigo lembrar Da exatamente. senhora irmã da cobra. Da Cobra Grande, Ah, tá. da Rosalina. E elas faziam, ela tinha um terreiro, uma das irmãs dela tinha um terreiro e falava que toda vez que eles iam fazer o batuque no aniversário dela, ela tomava a forma humana e ia celebrar com eles. Toda vez que elas iam ter um filho, a Rosalina, ou tinha alguém enfermo, a Rosalina ia visitar os irmãos, na forma humana dela. Gostei. Uma das coisas mais interessantes é que hoje essa Cobra Grande do Jatuíra, ela se tornou uma entidade de terreiro, um caboclo. Ela incorpora nas pessoas, inclusive eu conheci alguém em Garapé-Miri que incorpora ela, eu vou entrevistar futuramente. Cara, interessante. E ela é muito cultuada na região do Salgado, Belém, na região do Maranhão. Olha, essa aqui foi melhor do que a primeira. Cara, não é à toa que é a maior lenda lá da... A mais famosa. Agora a próxima tu falou moça do... Não, a freira do... A Freira do INSA. O que é INSA? O INSA é o Instituto Nossa Senhora Santana, uma das escolas mais antigas de Garapé-Miri. Ela foi fundada na década de 50. Ela foi fundada pelas Irmãs Filhas da Caridade, que eram freiras, que vieram de Cametá. Foi um padre holandês, que inclusive que idealizou a escola, e ele fez... Aí ele, com apoio dos empresários, dos donos de engenhos de Garapé-Miri, ele fundou o Instituto Santana, que hoje é o Instituto Nossa Senhora Santana, que é uma das escolas mais antigas do município. Na década de 60, uma das freiras que vieram para Igarapé-Miri, elas não eram de Igarapé-Miri, era uma freira paraibana. E eles moravam lá no Instituto Santana. Elas davam aula, elas moravam. Era uma cidade muito pequena, muito pacata. E era uma das poucas escolas que tinha em Igarapé-Miri. E elas moravam lá, tinham refeitório. Naquele tempo as geladeiras não eram como hoje. Hoje é tudo eletricidade. Naquele tempo era a óleo diesel, a querosene. E eu não sei como se deu, mas ela foi tirar o tanque de óleo de querosene da geladeira e encharcou a roupa dela e pegou fogo. Nisso que pegou fogo, ela ficou desesperada, correndo lá pelo Instituto Santana, mas infelizmente não deu tempo de salvar ela, ela morreu queimada dentro da escola. E houve um desespero muito grande, uma comoção muito grande na cidade, era uma cidade pequena, todo mundo ficou horrorizado com aquilo que aconteceu. Ela foi velada dentro da escola e... Isso aconteceu no dia 14 de junho da década de 60, não sei exatamente o ano, mas foi na década de 60. E ela foi enterrada no cemitério Bom Jesus, lá de Garapé-Miri. E em 2004 ou 2005, no início dos anos 2000, era muito forte a tradição das quadrilhas juninas. Hoje ainda é forte, mas era mais forte ainda naquele tempo. O pessoal, quando chegava a véspera de concurso de quadrilhas... As pessoas ficavam até 1, 2 horas da noite ensaiando. E eles ensaiavam na Casa da Cultura, que é um prédio público lá da Secretaria de Cultura. E quando saíram 1 da madrugada, eles pegaram a rua e passaram em frente ao Instituto Santana. Quando eles passam em frente ao Instituto Santana, conversando na maior... descontraídos. Aí eles passam em frente ao Instituto Santana e eles veem um clarão grandão assim, que começou a clarear tudo. E eles ficam apavorados. Quando eles olham, eles veem uma pessoa correndo desesperada, pegando fogo. A escola é de 2 andares, né? Tem o altos na varanda da frente que dá pra rua. E a pessoa correndo desesperada, pegando fogo. E quando eles olham, eles saem correndo desesperados. E eles não sabiam da história da freira lá. Quando eles chegam na casa da avó de uma das dançarinas da quadrilha, eles falam pra ela, ela conta, olha, hoje é 14 de junho. 14 de junho, há algumas décadas atrás, a freira morreu queimada lá. Aí toda noite de 14 de junho ela aparece lá na varanda da escola, correndo desesperada, como se estivesse pedindo ajuda. Cara, gostei. Tu és um pesquisador, né? Tu nunca teve a curiosidade ou interesse em um 14 de junho, em passar lá por perto? Não. Coletar algum aí? Prefiro evitar, deixa eu ficar aqui tranquilo na minha. Cara. Há casos de pessoas que viram isso e quando estavam na rua, quando chegaram na casa, a casa tava pegando fogo. Ixi, então tem essas histórias assim. Olha, a gente deixou separado uma agora, não é? Que é também muito importante para vocês
do audiovisual que vocês fazem. Mas antes dessa, tu lembrou de alguma outra enquanto a gente tá conversando que tu queira citar ou quer passar pra próxima? Tem a Carroça dos Ossos, eu acho que essa é bacana pra contar também. Carroça dos Ossos? Carroça dos Ossos. A igreja de Santana é a igreja mais antiga de Garapé-Miri. A padroeira lá é uma igreja que ela tem mais de 300 anos. Já tomou várias formas, foi de madeira e foi reformando e hoje ela tá da forma que ela tá. Mas é uma igreja muito antiga e muito bonita. Ela ainda guarda aqueles traços antigos. Ao redor... Não, ainda não vou falar isso daqui. Tem uma história que as pessoas ouviam barulhos de cavalos relinchando, trotar de cavalos, como se fosse e de rodas de carroça. E um dia uma família, ela falaram assim, não, bora descobrir. Moravam lá do cemitério, bora descobrir o que é isso. Se esconderam atrás de uma mangueira que ficava onde hoje é uma praça. Na época era só um largo, não tinha praça, onde é a antiga prefeitura. E elas se esconderam atrás dessas mangueiras para ver o que era aquele barulho. Quando deu de madrugada, eles começaram a ouvir. Saiu uma carroça com um esqueleto, um cavalo levando a carroça e a carroça vazia. E o esqueleto saiu de dentro do cemitério. Era como se fosse uma coisa meio invisível, como se fosse um espírito, né? E a carroça saiu com os cavalos, no caso, o esqueleto guiando aqueles cavalos, como se fosse a pessoa que estivesse guiando a carroça. E saíram da frente do cemitério, dobraram a rua e entraram na Avenida Carambolas, que passa ao lado da igreja. E foi embora até chegar ao lado da igreja. A igreja é na beira do rio, né? E lá ele desceu e desceu da carroça, o cavalo parado, começou a juntar coisas do chão e colocar na carroça, como se fosse coisas do chão e colocar dentro da carroça. E passou, voltou de lá do lado da igreja e entrou novamente no cemitério. E aí o pessoal falaram, não sabia o que era aquilo. Década de 60 começou a se instalou a Cozampa em Garapé-Miri. Começaram a cavar para colocar tubulação de água, para distribuir água para a população. E quando foram cavar no lado da igreja de Santana, encontraram muitos ossos humanos. Descobriram que lá ao redor da igreja de Santana era um cemitério antigo. Inclusive até pouco tempo ainda tinha alguns túmulos atrás da igreja, túmulos de padres, de pessoas. Mas foram removidos com a reforma agora da Barraca de Santana, que é o espaço de eventos da igreja. E na década de 60 foram descobrindo que tinha muitos ossos ao redor da igreja. Eles colocaram esses ossos em caixas e jogaram atrás da capela, num buraco atrás da capela do cemitério. O que foi que descobriram? Que esse espírito, a carroça dos ossos, o esqueleto grandão que saía na carroça, ele ia pegar esses ossos e levar para o cemitério Bom Jesus, que era o atual cemitério da cidade. O cemitério foi removido de lá no período de higienização, né? Daquele período daquela doença que eu não lembro agora o nome, mas teve uma epidemia há muito tempo, se não me engano, no final do século XIX ou início do século XX. Cólera. Epidemia de cólera. Aí houve toda uma política de higienização. Os cemitérios passaram a ser removidos das proximidades da igreja e foram construindo cemitérios em áreas mais longe das igrejas, das casas. E não tiraram todos os ossos daquele cemitério antigo que tinha ao redor da igreja de Santana. E a carroça dos ossos ia buscar esses ossos para levar para dentro do cemitério. Cara... Olha, eu no começo da nossa conversa fiquei curioso para conhecer Garapé-Miri. Depois das histórias eu tô mais curioso ainda. Quero convidar quem tá assistindo, né, a fazer um turismo interno aqui no Pará e conhecer também as outras realidades que a gente tem. E Garapé-Miri, todas as suas atmosferas. Tu falou aí pelo menos umas 2 datas que tem programações, né? Programações assim tradicionais, sempre, mas deve ter inúmeras outras ao longo do ano, assim, que traz gente de fora. Por exemplo, assim, festividade dos Santos. O que tem mais de programação pra galera ir visitar e conhecer? Programação cultural forte lá é o Festival do Camarão, que acontece em junho, que é um festival junino. Engloba a cultura junina, shows e comemora a safra do camarão, que acontece no mês de junho. E em julho tem a festa mais tradicional de lá, que é a Festa de Santana. Festa da Padroeira, uma das festas religiosas mais antigas da Amazônia. Esse ano completou 311 anos, se eu não me engano.
311 anos. E é uma festa religiosa muito grande, movimenta toda a região lá do Baixo Tocantins. Eu acredito que é a mais antiga da região do Baixo Tocantins. Ela iniciou em 1714. E tem também, agora está acontecendo mais em novembro, antes era em agosto, mas agora acontece mais em novembro. É o Festival do Açaí. O município é o maior produtor e exportador de açaí do mundo. Bacana. E o Festival do Açaí lá é o momento que a gente celebra essa safra. Qual é o mês? Agora acontece no mês de novembro. Antes era no mês de agosto, mês de setembro, mas hoje ela acontece mais no mês de novembro. Pô, a gente tem que conhecer Igarapé Miri. Agora, para encerrar esse momento de compartilhar as lendas, vamos deixar uma que tem a ver com um audiovisual que a gente vai comentar daqui a pouco. Compartilha um pouco da lenda do Vira-Porco. Vira-Porco. Essa lenda é uma das histórias mais conhecidas no bairro da Matinha, que foi o bairro onde eu cresci. Eu falei que a gente é cercado de Matinta Pereira e Vira-Porco, principalmente. Ela é uma lenda muito popular lá no bairro. E numa entrevista que a gente fez com os moradores lá do bairro da Matinha, nós tomamos conhecimento de 3 amigos que na noite de finados foram atacados pelo Vira-Porco, 2 de novembro de 1989, noite de finados. Ao redor do cemitério Bom Jesus, que é o único cemitério que tem na cidade, forma-se todo um arraial, uma feirinha onde vende comida, vende brinquedos, vende velas, vende flores, e as pessoas vão para esse arraial para comprar lembranças, para comprar brinquedos, objetos, essas coisas assim. E nessa noite de finados, 3 amigos, o Edivaldo, a Teca e a Rosilda, eles saíram para ir lá no arraial de finados. Deram uma volta na praça, ao redor da igreja de Santana, e se estende do cemitério à igreja de Santana. E na volta, já era mais de meia-noite, ao voltar lá na Matinha, na rua Lauro Sodré, na Matinha, eles simplesmente foram atacados por uma criatura que misturava as características de porco e de homem. E eles foram atacados, e depois disso eles procuraram um terreiro lá do bairro, e a mãe de santo lá tinha muitos pais de santo, mãe de santo, muitos terreiros. E a mãe de santo falou assim: olha, se vocês tivessem sido atingidos pela baba dele, mordidos ou arranhados por eles, vocês iam carregar a maldição de se transformar no Vira-Porco. E aí, quando eu ouvi aquela história lá, foi incrível. Bora adaptar essa história aqui pro filme. E daí nós fizemos o filme. E o Vira-Porco vai te pegar também, galera. Olha só. Já me transformei em Vira-Porco aqui com essas histórias do Animalendas. E eu quero que você curta aí o nosso vídeo, hein? Carta na Manga com Animalendas. Esse é o Vira-Porco? Esse é o Vira-Porco. Essa é a máscara do nosso filme. Olha aí. Pode apagar aqui, por favor? Nossa. Galera, vamos tirar a foto aqui, Railson. Oi? Olha, deixa eu tirar aqui. Olha só, vocês estavam no clima do Vira-Porco e o Carta na Manga veio te dar um pequeno susto aqui só pra te ficar esperto. Railson, obrigado por ter compartilhado essas histórias incríveis aqui. Não chamaria de lendas, porque tu me deu constatações de pessoas que testemunharam, né? E muitas vezes quando a gente usa o termo lenda, parece algo que ninguém viu, que é algo que foi só imaginário. E realmente, cara, que incrível. Só que dentro desse universo de vocês, peças fundamentais que fazem acontecer as coisas, né? Que fazem acontecer as gravações, o elenco, está aguardando para participar aqui também. Então eu vou já convidar o primeiro para estar aqui com a gente, tá? Quando vocês prestarem atenção, ele já vai estar aí do lado do Railson. Vai ser o Wallace, certo? Wallace. Quem é o Wallace? O Wallace, ele é um dos meus alunos pesquisadores do projeto Animalendas. Ele participa das nossas expedições no interior, das entrevistas. Inclusive, essa história do Vira-Porco, ele que foi comigo lá entrevistar as pessoas que contaram. Pô, legal. Tu chama aluno pesquisador, é isso? É, aluno pesquisador, porque nós estamos num projeto cultural, mas também nós estamos num projeto de pesquisa. Nós participamos de feiras de ciências, inclusive por todo o Brasil a gente participa de feiras de ciências. Quando ele chegar, a gente fala das feiras de ciências e dos prêmios também de vocês. Perfeito. 3, 2, 1, bora estalar o dedo assim, ó. 3, 2, 1.
Pronto, agora o Wallace tá na área. Tudo bom, Wallace? Tudo. Wallace, quantos anos tu tem, cara? Tenho 13. 13? Sim. Quanto tempo de Animalendas? Eu tenho 3 anos já. 3 anos? Sim. Cara, ele me contou que tu és um aluno pesquisador, não é? Sim. Então eu imagino que tu já ouviu muitas histórias aí que te impressionaram, não é isso? E O que tu acha, assim, de tudo que tu lembra agora, que tu mais ficou impressionado dessas histórias de assombração, de lendas? logo inicialmente falando, pela minha geração, eu nunca vivi muito com essas lendas, Aham. essas coisas. Mas aí eu fui pro projeto, comecei a conhecer e me impressionei muito. Mas teve uma que tu ficou assim, cabreiro, pô, essa aqui eu fiquei assustado. Foi quando vira porco mesmo. Vira porco mesmo, ele contou aqui, cara, foi assustadora. O Wallace, tu lembra quando ele chegou lá no projeto? Chegou, ele era muito tímido, mas depois ele foi se soltando, a cada filme, a cada documentário ele tá melhor. Ele é muito melhor para apresentar principalmente os documentários. Eu vi. No da Cobra Grande de Jatuíra ele saiu muito bem na apresentação, ele sempre mesmo gravou as falas com muita... ele tinha uma habilidade boa de gravar essas falas, principalmente. Eu vi nos documentários, vocês, os alunos, né? Eles falam no início, apresentam um pouco a ideia para que depois tenha as narrativas, os depoimentos, né? Pra ti, como é que é fazer parte de um projeto que faz história, né? Porque o Animalendas, ele já é um projeto que fez história em Garapé-Miri, fez história no Pará, produzindo vídeos, filmes, né? Curtas, são filmes. Como é que é pra ti a emoção de fazer parte disso? Pra mim não é meio uma emoção, e sim uma honra participar, porque não é de hoje o projeto. Não é de ontem. É desde 2015. Aí com isso a gente vem produzindo lendas, documentários, produzindo história, trazendo de volta uma geração que não existe mais. Os teus colegas de escola e tudo, como é que eles, quando te veem na internet, nos vídeos, como é que eles reagem? O que eles falam pra ti? Qual é a reação deles, né? Porque, pô, eu tenho um colega que é ator. Tu é um ator lá pra eles. Inicialmente tem aqueles que me elogiam, mas também tem aqueles que me zoam. Ah, entendi. Que ainda não faz parte disso. Tu ficou... Como é que foi a tua reação quando tu te viu a primeira vez interpretando lá? Eu fiquei um pouco tímido, Qual porque foi... eu não Desculpa. conhecia muito o que era aquilo. Qual foi o primeiro curta que tu participou? Foi da Matita Pereira. E aí, quando tu te viu na tela, dá uma estranheza assim? Tá. Mas foi bacana, parabéns pelo trabalho, viu? Eu assisti, foi muito bacana. Inclusive eu elogiei o teu grito lá. É um grito mesmo com emoção, Não, porque faz diferença na interpretação, né? É um grito mesmo dado assim, um grito de terror. O Wallace fez muito bem e parabéns. Como é que é essa questão dos prêmios que o Animalendas já conquistou, nacionalmente e internacionalmente? Como eu falei, o Animalendas ele é um projeto cultural, mas também é um projeto de pesquisa que participa de feiras de ciências. A gente desenvolve tudo isso e apresentamos o resultado nas feiras de ciências. Em 2022, a gente participou de uma feira chamada FEBRACE, Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que acontece na USP, em São Paulo. E nós conquistamos o primeiro lugar, é a maior feira de ciências do Brasil. E nós conquistamos o primeiro lugar e lá nós fomos credenciados para representar o Brasil na maior feira de ciências do mundo, a ISEF, que acontece anualmente nos Estados Unidos. E esse ano ia acontecer em Atlanta, na capital da Geórgia. E nós participamos lá, e aí a gente chegou lá, tipo assim... Pessoalmente, foram... Pessoalmente. Quem foi com o Animalendas? Foi o irmão dele e mais uma aluna que hoje já não fazem mais parte da equipe do Animalendas. E nós chegamos lá, era gente da China, gente dos Estados Unidos, gente do Japão, gente da Tailândia, gente dos países africanos, Argentina. Era como se fosse uma Olimpíada de projetos de feiras de ciências. E nós fomos lá, entre 82 projetos, se eu não me engano, de vários países do mundo, nós conquistamos o 3º lugar. Cara! Tipo assim, é uma feira tão grande, tão grandiosa, que é considerada o Oscar da iniciação científica mundial. Para ter uma ideia da importância, muitos vencedores do Prêmio Nobel, eles apresentaram projetos na ISEF. Inclusive, teve uma palestra com vencedores do Prêmio Nobel lá.
E é um evento muito grande. Cada ano ele acontece numa capital de estado dos Estados Unidos. E foi assim, nós conseguimos, de lá de Igarapé-Miri, quase a gente não viaja, que a gente não tinha recurso, não tinha nada. Tem que ter passaporte pra... A gente teve que ir em Brasília tirar passaporte, foi uma loucura aquela viagem. Até avião a gente perdeu, eu nunca tinha viajado de avião. Tivemos que voltar de ônibus, eu pensei em desistir, mas na hora a gente foi lá e conseguimos. A gente está entre os 3 melhores na ISEF. Cara, que bacana. Lembrando que começou o Animalendas como um projeto de ciências também, De né? feiras de ciências. E a gente nunca imaginava que a gente ia chegar na ISEF. A gente só ouvia falar, parecia que a ISEF era coisa de outro planeta. E quando a gente venceu a Febrace, primeiro assim, já foi um impacto porque a gente não imaginava que a gente ia conseguir vencer a maior feira de ciências do Brasil. E representar o Brasil, foi a delegação brasileira, todo mundo ia uniformizado pra lá, com colete. É como se fosse uma Olimpíada, mas foi algo assim muito legal mesmo. A melhor experiência da minha vida. E quando a gente voltou de lá, nós fomos participar de um evento chamado Mostra Nacional das Feiras de Ciências, onde nós fomos condecorados lá no Ministério da Ciência e Tecnologia em Brasília pela pesquisa do Animalendas. Foi algo assim também gigante para nós, assim, que foi uma das conquistas do nosso projeto. Cara, vocês também tiveram no É do Pará, não foi? A gente No É do acompanhou. Como é que foi? Tu já tava nessa época? Tava. Como é que foi participar do É do Pará? Pra mim foi bom, claro. Consegui aparecer na Globo, onde eu menos me esperava aparecendo. Por mais que não seja com um papel tão grande, mas eu apareci. É muito bom pra mim. É o início, né? Tudo tem... Como é que foi a experiência de ter participado do É do Pará? Foi legal. Eles foram fazer uma matéria sobre Igarapé-Miri e nós fomos um dos entrevistados. E foi assim muito legal. Foi um momento assim, isso foi antes da gente viajar para os Estados Unidos para representar lá na Feira de Ciências. E foi algo assim que começou a nos dar uma visibilidade muito grande mesmo. E a partir daí nós começamos a ser conhecidos no Pará, até porque quando a gente ganhou a premiação lá na ISEF, não teve assim tanta repercussão, por mais que fosse uma conquista gigante. Não teve assim tanta repercussão na mídia paraense. Foi inclusive só o É do Pará e o Diário do Pará que fizeram matérias sobre. Mas foi uma experiência bacana de amplificar esse alcance de vocês, né, dentro do Pará. Foi sim. Tem gente que acompanha o Animalendas de outras regiões do Brasil, assim, que Sim. dá feedback pra vocês. Como é que é isso? Principalmente como a gente participa muito das feiras de ciências lá em São Paulo, na USP, na Febrace. Tem muita gente de São Paulo que acompanha. Geralmente quando eu vou ver lá no YouTube, geralmente as impressões sobre os vídeos, de onde são as pessoas, tem algumas pessoas dos Estados Unidos e algumas de São Paulo que acompanham. Cara, que bacana. Vocês trouxeram umas impressões muito boas que eu queria compartilhar com as pessoas, dos filmes, né? Mas antes disso, aqui também em cima, eu vou botar o porco aqui embaixo, tem alguns elementos cênicos que também são história das comunidades lá, né? Quase peças de museu. Tem uns lampiões aqui, tem a claquete lá que vocês usam para gravar as coisas, tem esse telefone. Como é que é essa parte da produção? Chama cenografia, não é isso? Cenografia. Como é que é isso? Conseguir esses equipamentos, como é que vocês conseguem? Primeiro que a gente tem muita pesquisa. Geralmente, quando a gente só produz filme quando a gente consegue o financiamento através dos editais de fomento cultural. E aí é quando a gente vai ter o recurso para fazer os figurinos, montar os cenários. Porque assim, a gente não pode simplesmente chegar, vou contar uma história da década de 80, vou colocar uma TV moderna aqui, um celular. Não existia isso. Então aí começa um trabalho de pesquisa minucioso. A gente procura novelas da época, filmes da época, para se basear, e fotos antigas principalmente. A gente trabalha muito com fotos antigas. Dos moradores de Igarapé-Miri. E aí nós pegamos essas fotos, digitalizamos e depois devolvemos. E aí a gente vai se baseando. Olha, essa roupa aqui tá bacana, combina com tal personagem. Olha, essa roupa aqui tá bacana, combina com tal personagem. Tanto que tem uma postagem lá na nossa página mostrando as roupas, as fotos que inspiraram os figurinos. Todas, a maioria são fotos de Igarapé-Miri ou fotos de Belém. E aí, porque assim, Belém é próximo de Igarapé-Miri, influencia muito Igarapé-Miri. Então, como as pessoas se vestiam em Belém, as pessoas também se vestiam em Igarapé-Miri na década de 80. Tem até um telefone aqui, ó. Cara, o telefone quando eu era criança era... Pode girar?
Pode sim, fica à vontade. Quando eu era criança era assim, olha, o Wallace, a gente colocava ele... olha só. Isso é muito nostálgico. A gente vai procurar algum telefone antigo pra gente colocar aqui na parede uma hora dessa pra... Sei lá, é legal. Olha só a sensação. Rapidinho pra ti aí. Olha essa coisa interessante. Eu vou pedir pra vocês dois fazerem com a mão como é que atende telefone. Tá? No 3. Não tem que pensar muito. 1, 2, 3, faz aí com a mão. 1, 2, 3, vai. É porque... Tá, obrigado. É porque estavam comentando sobre gerações mais novas que quando é pra atender telefone, elas atendem assim, ó. A mão assim. Porque tá segurando o smartphone. E nós mais antigos, a gente faz assim. Que é o formato desse aqui, ó. Sacou? Assim, ó. Né? Mas muito nostálgico. Qual desses elementos de cenografia que tu pegou que mais tu te encantou assim? Cara, olha, isso aqui é raro, ou isso aqui me lembra alguma coisa? Tem vários elementos que não deu pra trazer, Claro. mas daqui, que tá aqui, foi o telefone, porque é muito bonito. Hoje, esteticamente, é tudo mais simples, né? E olha os detalhes, a riqueza dos detalhes do telefone, como é tão bonito. A gente não vê mais isso nas construções, tá tudo mais simples. Aham. Tudo mais simples. As casas estão mais simples, retas. E isso daqui é algo tão bonito. E de lá, do que vocês já usaram, até o que já devolveram pra... Teve algum outro objeto que te chamou a atenção? Uma das coisas que eu mais gostei do cenário do outro filme foi montar o cenário de uma sala de uma casa. Foi mesmo. Foi, nós montamos o cenário. Inclusive tá postado lá na página. Aí uma máquina de costurar de um canto, pega uma máquina de escrever do lado, a estante de madeira antiga, com aqueles objetos de porcelana, a televisão antiga, a imagem dos santos lá, e outros objetos os vinis, as fitas de rádios antigos, tudo isso para montar o cenário. E ficou parecendo assim, a gente entrava lá, porque eu ainda cheguei a ver, eu nasci em 93. Aham. Então eu ainda cheguei a ver aquilo. E quando eu entrava lá, parecia que eu tava fazendo uma viagem no Cara. tempo. Porque ficou tão perfeitinho. A estante, ela tinha 50 anos, a estante que nós compramos de uma moradora lá, e ela tinha 50 anos. E todos os objetos ali eram verdadeiros. Não tinha um objeto falso lá. A TV era verdadeira, os CDs eram verdadeiros, os discos de vinis eram verdadeiros, as fitas, a imagem do santo, tudo, o telefone. Nós vimos no curta do Vira Porco, a menina tá numa penteadeira e tem o leite de rosas, tem um perfuminho que é muito específico, sabe? Assim, a embalagem dele parece um abacaxizinho assim. É muito bem feito esse trabalho e eu convido vocês para assistirem os curtas do Animalendas lá e se inscreverem também no canal deles. Cadê os cartazes para mostrar pra galera? Galera, vocês vão ver os cartazes de divulgação do Animalendas e o cuidado com que eles fazem tudo. Começamos do final. Esse é o mais recente, né? É o último filme que a gente lançou, o filme do Vira Porco. Cara, que sensacional. Deu pra pegar, Idri? Mostra pra... Não, mas se der pra ele pegar aí é melhor. Ah, tá. Vamos tentar. Se eu colocar aqui na geral, peraí. Olha só. Galera, olha isso. É muita riqueza de detalhes e só a capa, não é? Só a capa dos curtas, elas já te imergem, já te colocam do que vai acontecer na atmosfera. Tirou uma foto? Bora conversar sobre ela aqui primeiro, ó. Esse do Vira Porco é de 2025, certo? 2025, nós lançamos agora no mês de julho. Cara, que excelente. Não recomendado para menores de 12 anos, porque realmente é assustador. Aqui tem 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 atores. O Vira Porco é tu que tá com a máscara ou não? Não, todos eles. Eu não posso, porque na hora eu tô dirigindo o filme, aí eu tenho que orientar, olha, tem que fazer isso aqui, tem que ser assim. Aí não tem como eu tá lá fantasiado, mas as pessoas que fizeram o papel do Vira Porco foi ele e ele aqui, o Jailson e o José. Cara, o José, muito bom como Vira Porco. O olhar dele é uma coisa que te dá medo como Vira Porco. Sensacional.
A galera... E uma coisa que eu só queria ressaltar que Diga. tudo foi produzido em Garapé-Miri. Não tem nada de gente de fora. Por exemplo, os figurinos, costureiras de Garapé-Miri. No caso, a única coisa que não foi comprada em Garapé-Miri foram as fantasias que nós compramos em sites de compra. As fotos foram produzidas em Garapé-Miri. Os atores são todos de Garapé-Miri. A pessoa que filmou é de Garapé-Miri. Tudo é de Garapé-Miri. Todos os profissionais do Aqui tem município. que virar quadro, viu? Pra vocês, que tá maravilhoso. Olha que bacana aqui a lua ali atrás. É um trabalho muito bem feito, com muito zelo nos detalhes e realmente assustador. Olha só, cara, que bacana. Vamos pro próximo. É tão bacana que dá vontade de não soltar, ficar analisando, contemplando. Qual é esse próximo, Railson? Matinta Pereira. Matinta. Bora botar aqui também para ele tirar uma foto, para o pessoal de casa ver melhor. Ok? Mais para ver em casa, tá ok? Tá, agora eu vou trazer para cá. Vamos lá. Tá, tirar aqui, em pé. Vamos lá, vamos falar desse aqui. Matinta Pereira de 2022, não é isso? 2023, se eu não me engano. É 2023. Vou botar aqui pro Wallace também ver. Essa galera aqui... Vem cá, desses daqui, alguns estão aqui também ou mudou? Teve uma mudança de elenco? Como é que funciona isso? Não, tem 1, 2, 3, 4 que ainda estão no outro filme do Virapouco. Eles participaram, gostaram e fizeram o teste, passaram. Inclusive foi o primeiro filme do Wallace. Ah, foi da Matinta. Foi da Matinta Pereira. Cara, sensacional. Uma pergunta, o Animalendas, os atores são entre 11 e 17 anos, não é isso? É, entre 11 e 17... É mais 12 a 17 anos, Entendi. basicamente. Mas aí... não tem um aluno que se destacou tanto que tu fica, pô, esse cara podia entrar e ele tá mais velho. É muito... Tu tem flexibilidade dessa idade ou vocês querem trabalhar mesmo com essa faixa de 11 a 17? É porque, na verdade, quando nós começamos o grupo teatral, ele era com alunos da rede pública municipal, do ensino fundamental. E aí, quando nós passamos para audiovisual, eu falei, não, bora continuar, já estamos aqui trabalhando com essa galerinha. Porque, assim, também é uma das coisas interessantes, é porque é a galera que menos conhece essas lendas. Então aí a importância de trabalhar com adolescente, com a criança, porque eles não conhecem. Aí pegar um adulto que já tem um pouco mais de conhecimento sobre essas narrativas, para mim tem menos importância do que quando a gente pega uma criança, que ela vai se transformar num personagem. Ah, que bacana, cara. Um filme do projeto Animalendas. Vamos pro próximo. É tão bonito que eu fico segurando aqui. Olha, essas impressões estão de parabéns, cara. Sensacionais mesmo. Esse aí, famoso lobisomem. Vamos botar aqui na frente também pra galera de casa ver. Estão vendo aí? Sim. Olha os detalhes, gente. Vamos botar pra cá atrás. E esse aqui? Esse foi o nosso primeiro filme. Foi aquele que era pra ser uma peça, mas devido à pandemia, né? Sim, virou um filme. Olha o lobisomem aqui atrás. Lobisomem. Desses daí, quem continua ainda hoje? Ou já mudaram? Não, hoje nenhum. Eles já estão numa outra fase, já estão no final da adolescência e eles já não têm mais aquele interesse em participar. Esse branquinho aqui, que tá aqui no canto, ele é o irmão do Oscar, do Wallace, o Oscar. Foi aquele que viajou com vocês? Que viajou, ele e a moça que viajaram com a gente para os Estados Unidos, que viajamos para São Paulo, Estados Unidos. Essa moça que tá varrendo quando o lobisomem passa no final, né? Isso. Cara, esse lampião aqui, não é esse aqui do lado aqui ou não? Não, não é o mesmo lampião. Marcos Vinícius, Luiz Cristina. Cara, que bacana. Sensacional. Muito bacana. Vem cá, como é que é na parte da produção, da gravação, né? De fazer as cenas ali. Vocês postam nas redes sociais os lugares que vocês vão estar. Tem alguma história engraçada dos bastidores, assim? Tem muitas. Conta aí.
Olha, é assim, a gravação do nosso filme do Vira-Porco, ele deveria acontecer em uma rua, só que aí os moradores não gostaram, a gente teve que gravar em outra. Gostaram? E aí a gente teve que gravar, só que a outra rua ela coube perfeitamente nas características do cenário que a gente queria, então não teve problema, a gente gravou lá. Porque assim, às vezes, por se tratar de algo assim, acho que algumas pessoas não gostam, acho que vai trair algo ruim, Entendi. algo assim. A da Matinta Pereira, a mesma coisa. A gente ia gravar numa vila do interior de Garapé-Mirim. Aqui não, gente. Só que lá eles também não quiseram. E aí a gente teve que gravar na cidade. A gente gravou na cidade, mas também ficou bom lá o cenário que a gente Só pra eu escolheu. entender, você tem que ir de casa em casa e pedir a permissão pra gente gravar na rua, é isso? É, porque geralmente essas casas vão aparecer. Tá. Então, antes da gente gravar, a gente não pode simplesmente chegar lá. Agora, a gente vai gravar aqui, vai aparecer a casa de fulano. Uhum. Não, a gente tem que pedir autorização pra todos os moradores lá da rua. Aí quando um fica resistente, a gente vai na conversa até que convence. E esses horários dos filmes, geralmente, tá escuro. Isso é de manhã cedo, amanhecendo, ou é na noite? Como é que funciona? O Lobisomem, nós não gravamos nenhuma cena à noite. Nós gravamos no final da tarde, geralmente. Manhã e final da tarde. Só que a gente, na hora da edição, dava uma mexidazinha e na hora parecia que tava à noite. Já o da Matinta Pereira, nós gravamos algumas cenas à noite, mas pouca coisa. E o do Vira-Porco, não. A gente já gravou, bem dizer, só à noite. Aí a gente já... Porque assim, nós fomos mudando os equipamentos para equipamentos melhores. E aí já foi sem a necessidade de gravar no final da tarde, quando tava mais claro, entendeu? Como é que tu construiu essa experiência da direção, assim? Eu não sei se tu também faz a parte de alguma coisa de filmagem lá, as orientações de filmagem. É tu que cuida ou é o rapaz que grava com vocês? Eu sou assim, eu só não sei gravar, mas na minha cabeça já tá tudo. Quando eu vou escrevendo o roteiro, eu já vou imaginando cada enquadramento. Aí eu vou falando pro rapaz, olha, enquadra aqui assim, enquadra o rosto dele, enquadra de costa. E aí eu vou orientando ele também, ele tem experiência em gravações, aí ele também vai falando, olha, isso aqui fica melhor assim. Mas a maioria dos enquadramentos é eu que vou orientando. Já vai imaginando. No momento que eu tô escrevendo o roteiro, eu já tô imaginando os enquadramentos das cenas, das falas. Cara, que bacana. Inclusive, ia passar batido, mas tu trouxe uma máscara aí também, além da do Vira-Porco. Tu trouxe o lobisomem. Mostra pra gente, por favor. Olha aí, exclusivo para o Carta na Manga. A cabeça do lobisomem. A nossa primeira máscara do nosso primeiro filme. Que bacana, 2021, é isso? 2021, em plena pandemia. Eu vi esse lobisomem, tá pegando aí, Dri? Eu vi este lobisomem no curto e agora eu estou com ele aqui na minha frente, muito bem feita. Cara, eu convido vocês a conhecerem lá, assistir, né, os curtos, porque são muito bacanas. Esse lobisomem leva uma paulada lá, a mulher se defende. Olha que olhos, cara. Sensacional, muito, muito bom mesmo, muito bem feito. Vou botar em cima aqui do telefone. Cara, que bacana. Além do Wallace, tem outros dois atores que vieram compartilhar suas experiências com a gente. Então a gente vai chamá-los aqui, tá? A gente vai fazer um corte, mas já vocês vão receber o Antônio e a Mayra, certo? Eles estão contigo desde quando? O Antônio Guilherme, ele tá comigo desde o ano passado, 2024. E a Mayra, ela entrou esse ano no nosso projeto já. Ela já é mais recente, mas o Antônio Guilherme desde 2024. Que bacana. Wallace, o que tu imagina que ainda vai acontecer? Tu tem alguma vontade de gravar alguma lenda para que se torne um curta do Animalendas? O que tu imagina que vocês ainda podem fazer de produção? Eu particularmente imagino que a gente podia fazer do Boto, que por sinal vai sair. Ah, é? Uhum. Tu vai ser o Boto? Eu espero. Que bacana. Olha, Wallace, muito obrigado por ter vindo até aqui o Carta na Manga. Provavelmente nesse momento tu tá assistindo a gente ali do outro lado. Olha que louco. Wallace, obrigado por participar do Carta na Manga e por estar assistindo o Wallace dando entrevista aqui. Manda um tchau pro Wallace lá.
Tchau. Ó, Wallace, que bacana esse trabalho que a gente faz aqui, não só também o que vocês fazem, ele vai ficar registrado lá, entre aspas, para sempre, não é? Então, quando tu tens hoje, desculpa, quantos anos? 13. 13. Daqui a 10 anos, quando tiver 23, 33, tu vai lá no YouTube e colocar assim, ó, Animalendas, Matinta, e aí tu vai te ver lá, adolescente. Então, isso é muito bacana, que a tua trajetória, não sei se qual profissão tu vai escolher para quando tu for grande, mas que isso te traga algo bom, essa participação no Animalendas, toda essa história que vocês têm construído, tá bom? Quer falar alguma coisa antes de ir embora? Não, acho que não. Tá tranquilo? Sim. Obrigado, então. Galera, vamos estalar o dedo aqui, nós três. Aí quando a gente voltar, já vai estar os dois colegas de vocês aqui, ó. 1, 2, 3 e... agora sim, eu tô aqui com o Guilherme e com a Mayra. Eles que são do Grupo Animalendas, são atores. Eu já conversei aqui muito com o Railson, eu quero conhecer vocês também. Guilherme, quando é que tu chegou no Animalendas? Como é que foi isso? Eu cheguei no início de outubro do Animalendas do ano de 2024. 24, é recente, né? Ah, é recente. Tu foi na tua escola que eles fizeram a seleção? Como é que foi? Não, foi assim. O meu avô, ele tem um comércio lá na Matinha, no bairro da Matinha. Aí a família do Railson já é acostumada a comprar. Aí um dia ele foi comprar lá. Parece que foi uns 5 reais de ovo. Aí foi lá, comprou. Falando assim, Guilherme, tu ainda tem interesse em entrar na Animalendas? Que eu já tinha interesse antes, lá pra 2023, assim. Aí falou, Guilherme, ainda tem interesse em entrar na Animalendas? Eu falei, tenho. Vem mais pra frente um pouquinho pra isso. Tenho muito interesse ainda. Aí foi, vou te mandar mensagem depois no Instagram, se tu quer ou não quer entrar. Aí foi, passou um tempinho, deu lá por umas 3, 4 horas. Aí me mandou mensagem no Instagram. Me manda teu grupo, me manda teu número do WhatsApp. Aí me manda teu número do WhatsApp e o número da tua mãe. Aí eu fui, mandei pra ele. Ele conversou com a minha mãe. Aí a minha mãe falou que ela deixa participar. Aí foi, conversei um pouquinho com ele. Fiz um negócio de que eu juro fazer minha de coisa pra Animalendas. Então, Desde então tu tá lá. desde então eu tô lá. Como é que chegou o convite pra ti? Foi uma seleção? Como é que foi? Foi assim, antes de mim tinha uma menina, né? Aí ele mandou mensagem pro meu pai. Aí falou, tu aceita que ela participe? Ele falou sim. Aí eu tô participando. Já é bem conhecido lá em Igarapé-Miri, o Animalendas, o trabalho do grupo? Eu não sei exatamente, eu acho que sim. Porque tu falou que teu pai já conhecia. Teu pai era todo Animalendas ou não? Ele era amigo do Railson? Na verdade, o meu tio-avô, que era amigo dele porque ele é historiador. Ah, saquei. Aí também o meu avô, que é irmão, né? Aí ele conheceu também e o meu pai aí também conheceu através deles. Do tio dele e do pai dele. Eu assisti o Vira Porco. Lembro da cena na porta do cemitério, né? Você tá lá, não é isso? Com a outra colega. Aí depois vocês encontram o Wallace e vão que vocês veem o Vira Porco. Você, se eu não me engano, é num mercado que tem lá. Aquele mercado é o do teu... Não, era de um outro senhor, lá no centro de Igarapé-Miri. Ah... E aquele mercado é assim mesmo ou montaram Assim pra... mesmo. É mesmo, é bem... Parece bem antigo, assim, a estrutura, aquele bombonzeiro e tal. A gente só adiciona mais negócios, como o bombonzeiro, a balança. O que vocês mais acham interessante da parte da gravação, assim? Quando tá fazendo, tem que repetir várias vezes? Ou é direto? Tem que repetir, mina. Dessa... Sim. Já passamos dor de cabeça tentando repetir. Eita. E tu? O que tu acha dos bastidores? Olha, eu acho legal também. E os pais de vocês vão acompanhar a gravação? Como é que funciona? Ficam lá esperando? É só uma mãe de uma menina que acompanha mesmo, mas o resto a gente vai lá sozinho. Ah, entendi. Eu perguntei uma coisa pro Wallace. De todas essas histórias que a gente ouviu, que vocês fizeram os curtas, qual delas vocês acham que é a mais incrível? Que mais deixou vocês assim com a pulga atrás da orelha? Do Vira Porco. Vira Porco? É, do Vira Porco. Tu já tinha ouvido falar sobre Vira Porco antes do... Eu ouvia falar pelos cantos, umas pessoas falavam e tal, mas eu não parei já pra ouvir uma coisa fixa.
Aí quando tu conheceu, tu ficou, ih, tem alguma coisa aí. E tu, Guilherme? Que eu mais gostei também foi do Vira-Porco. Vira porco? Caramba, que bacana. E a gente viu os cartazes, tudo é tudo feito com muito carinho. Quando é a data de lançamento, eu vi que reúne as pessoas lá, né, para assistir. Como é que é para vocês ver pela primeira vez o trabalho concluído? A gente nem acredita, a gente olha, não acredita que a gente passou por isso. É mesmo. Reúne a galera lá na escola e todo mundo senta pra ver. Não foi na escola, foi num... Me esqueci o nome, na escola de arte que a gente fala. E aí, como é que é a emoção? Muito legal lá. Dá uma vergonha. Não, mas eu tô falando da exibição. Quando reúne assim e falam, olha, hoje é o lançamento. Aí vai ser a primeira vez, né, que vocês vão ver o trabalho pronto. Como é que é você se assistir assim na tela? Tu fica nervoso, fica tímido, fica orgulhoso. Dá muito nervosismo. Quando a pessoa, a gente se olha na tela, a gente esconde o rosto. É mesmo? Fica cabeção na tela assim. As pessoas chegavam a gritar lá. Que isso? Onde já? As pessoas chegavam a gritar, brincando com a gente, zoando a gente. É. Lá no grupo. Lá onde estava sendo lançado o filme. Ah, sim. E os familiares de vocês, o que eles falam sobre vocês atuando? Eles falaram que eu fui bem e também que eles gostaram, sabe? Fico admirados, sabe? Cara, quantos anos tu tem? 12. 12 e tu? 13, presta a completar 14. Ah, que bacana. Geralmente essa faixa aí, mais ou menos nessa... Sim, sim. Que bacana. E os teus familiares? Eu acho muito legal, me elogiaram bastante. Tem uma familiar minha, que a minha mãe enviou lá no grupo da nossa família o filme pra gente assistir. Aí ela falou assim, eu não vou assistir até a parte onde o Guilherme aparece. Aí minha mãe, tudo bem. Ah, Mãe, que tudo bem, bacana. assiste. Aí quando ela foi ver, mas rapaz, só por isso que tu aceitou. Só porque ele apareceu no finalzinho. Que bacana, cara. Eu falei dos bastidores com eles também, né? E todo o processo. Qual é a parte mais difícil de gravar um curta assim? Pra vocês? Olha, é a parte quando tem falas longas. Por exemplo, eu tenho uma fala que ela é muito longa. Eu ensaiei. Eu fiz coisas pra minha memória fixar, sabe? Mas as falas grandes são legais ao mesmo tempo. E pra ti, qual é a parte mais complicada? Também as falas grandes. Quando eu tava fazendo o documentário da Rosalina, tinha... Antes da Railson adicionar uma menina antes dela, a gente tinha a fala que tinha até 3 linhas. Aí foi, adicionou ela e cortou as falas já. Umas 2 linhas, uma linha só. Aí já ficou mais fácil também. E qual é a parte mais bacana de participar de uma produção assim? Eu não sei. É tanta coisa? É muita coisa. Pô, que bacana, que bacana. Vamos fazer o seguinte, então. Já que vocês estão aqui no Carta na Manga, e o Carta na Manga é um programa mágico, puxa a cadeira mais pra cá que eu vou fazer uma mágica com vocês. Isso, mais perto aqui, tá? E aí, como a gente está falando sobre lendas, coisas que estão no imaginário às vezes, embora tenha muitas lendas que foram contadas aqui, que tem a ver com realidade também, que vocês inclusive viram testemunhos, né, de pessoas que viveram. Então, eu vou trazer essa bolinha aqui. É uma bolinha invisível e vocês vão usar a imaginação de vocês, tá? Mayra, segura essa bolinha aqui com atenção. Isso. É um exercício de imaginação, tá? E a outra que eu vou trazer é uma verdadeira. É essa aqui. Guilherme, pode segurar, por favor. Ótimo. Você levanta aqui também para que as pessoas possam ver. A real e a invisível. Combinado? Me dá aqui a verdadeira, certo? E abre a sua mão assim. Não, a dele. Abre a sua mão. Estica, Guilherme. Isso. Traz pra cá. Isso. Essa aqui eu vou colocar na mão do Guilherme. Fecha a mão. Mantém ela nessa direção. Fechado. Me joga a invisível, por favor. Vai, joga ela aqui pra mim. Vai.
essa bolinha invisível vai representar a imaginação de vocês. Tu te consideras uma pessoa imaginativa? Muito. Então, eu vou jogar, você segura ela, vai. Isso. Calmamente, você vai jogar a bolinha invisível na direção da mão do Guilherme. Só que a mão dele continua fechada. Pode jogar a tua bolinha. Pronto. Agora vem a parte mais surpreendente. Guilherme, baixa a mão assim e abre. Porque magicamente elas se tornam realidade. Viu só? É o poder da imaginação. Como, Mayra? Agora a parte mais legal, olha só. Estica a tua mão, por favor. Traz mais pra cá. Isso. Junta os dedos assim. Atenção, Guilherme. Vou colocar fecha. E essa aqui, eu vou colocar aqui na palma da minha mão. Além disso, eu vou usar o telefone. Deixa eu ver aqui. Olha só que interessante, gente. Eu vou trazer aqui. Pronto. Atenção. Bem aqui. Ótimo. Porque essa bolinha aqui, eu vou jogar aqui, ó, dentro do telefone. Não abre a mão ainda, olha só, eu consigo mexer nela. E o mais surpreendente, eu consigo, tá pegando aqui, Dri? Eu consigo, olha só, olha pra cá. 1, 2, 3 e... Ela vai viajando por Bluetooth. Estica a mão mais pra frente. Pode abrir. E ela viaja. Olha só. Que interessante. Quando se usa a imaginação, tudo pode acontecer. O segredo é que quando vocês apertam, olha só, ela começa a dividir. Assim como vocês dividem o talento de vocês com o Animalendas. Agora, olha que interessante. Eu vou pegar uma bolinha, vou colocar aqui no meu bolso, tá? A outra eu vou colocar na minha mão. E a terceira eu vou colocar no meu bolso. Estão acompanhando aí? Estão vendo? Tenho duas no bolso e uma na... Não. Na mão. Não, olha só, vou repetir. São 3 bolinhas, tá? Uma eu vou colocar aqui no meu bolso. A outra eu vou colocar na minha mão. E a terceira no meu bolso. 2 no bolso e uma na... Mão. Fala no microfone. Mão. Não, vou repetir, olha só. Uma bolinha no bolso. Outra na mão. E a terceira no meu bolso. 2 no bolso e uma na... Mão. 2 na mão. Não, eu vou repetir, olha só. Uma eu vou colocar aqui. A outra eu vou colocar na palma da minha mão. E a terceira no meu bolso. 2 no bolso e uma na... Mão. Eu falei pra vocês que isso era um exercício de imaginação. Então, por isso, as bolinhas nunca existiram. Foram só imaginação. Valeu! Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Vou fazer uma coisa engraçada que eu fiz com o Wallace. É que nesse exato momento, vocês estão ali do outro lado, se assistindo aqui. Então, dá um tchau pra vocês ali. Valeu, galera que tá aí do outro lado. Mayra, Guilherme e toda a família também que estão assistindo. Muito obrigado. O que vocês esperam aí dos próximos capítulos do Animalendas? O que vocês imaginam que pode acontecer? Tem alguma lenda que vocês gostariam de transformar em filme? Por enquanto não. Ainda não? Tá pensando? E tu? O Boto. Boto? Olha, foi a mesma resposta do Wallace. Não, eu tenho uma que eu tô esperando, da Rosalina. Eu achei ela bem interessante. Ah, transformar em filme? Poxa, já pensou se tu é a Rosalina, vira cobra, vira menina? Olha, até rimou. Vai ficar legal. Quero agradecer a vocês, obrigado pela presença. Vocês voltam no final pra gente fazer o nosso número de mágica final, combinado? Bora estalar o dedo pra gente transformar neles então, ó. 1, 2, 3 e... Aê! Voltamos! Tudo aqui no Carta na Manga acontece com o estalar de dedos. Railson, conhecia aqui os teus 2 atores, o Guilherme e a Mayra. Desenrolaram muito bem aqui, não estavam nervosos, não estão acostumados. O que o Animalendas está preparando? Quais são as cenas dos próximos capítulos? A gente está trabalhando agora, a nossa próxima produção vai ser um documentário sobre a lenda da Freira do Insa. Aquela que tu contou aqui? Aquela que eu contei aí. E a gente vai visitar lá a escola, mostrar o local onde aconteceu tudo, Excelente. entrevistar quem viu. E a gente também está trabalhando para o nosso próximo filme que vai ser sobre a lenda do Boto. O Boto lá do bairro da Matinha. É aquele boto da água do Maiotá? Não, não. Marialata ele é do interior. Esse lá é mais um pouco contado na cidade mesmo.
Boto da Matinha. Boto da Matinha. Cara, que bacana. Olha, a gente vai ficar ligado. Quero que vocês também acompanhem pra gente ver, porque com certeza vai ser mais um sucesso. Olha, devia fazer uma exibição dos curtas aqui em Belém pra galera. Tem aquele cinema que fica lá no Centu, é Cine Líbero, né? É Líbero isso, do Chardo. Conversa lá com a Secretaria de Cultura para fazer uma exposição na época do Halloween, de repente. Seria uma honra. Porque é muito bacana, cara. E o tamanho dos curtas, eles estão aumentando, né? O primeiro era de 7 minutos, depois a Matita tinha uns 14 por ali, esse já é 25, então olha aí. Quem sabe um dia vem um longa. E também teve uma época que estavam falando muito sobre aquele Cidade Invisível. Tu chegou a assistir? Cidade Invisível, muito legal. Gostei muito, na Netflix, hein? Pois é, olha aí, Netflix. Bora levar o Anima Lendas também pra Netflix. Por que não? Não é verdade? É, com certeza. A gente tá vivendo um momento muito bom do audiovisual paraense. Tem aí também a série Psica, que vai estrear. Já estreou, né? Pela Netflix, que é baseada no livro de um autor paraense. Ontem, a equipe do Boiúna ganhou 3 prêmios no festival de Cannes, eu acho, né? Gramado. E ganhou 3 Quiquitos de Ouro de melhor atriz e outras coisas mais. Então, o audiovisual paraense está numa fase muito boa. Então, que vocês consigam também, através da história de vocês, tá sempre evoluindo. Com certeza. Tá? A gente tem 3 momentos que marcam essa caminhada final do Carta na Manga, mas antes eu vou pedir para te colocar essa máscara mais para aí. Eu vou colocar o celular aqui o telefone aqui para ele liberar um pouco de espaço. Muito bem. Agora a gente tem um momento que a gente sempre pergunta para o convidado sobre carta na manga. Carta na manga é algo que às vezes surpreende. É um termo que às vezes faz referência a algo que divide a nossa vida em antes e depois. Sabe aquele momento que acontece que muda? Tu olha, putz, minha vida era assim antes disso e agora é assim depois disso. Ou então algum momento que faz a gente repensar, uma escolha que faz a gente olhar lá na frente e falar, cara, eu escolhi certo isso. Então, pra ti, teve algum momento que tu possa compartilhar com a gente que foi um momento carta na manga da tua existência? Momento carta na manga, eu acho que tem 2 momentos. Que primeiro, o momento em que eu decidi criar o Anima Lendas, que eu acho assim que foi a virada na minha vida. Se hoje eu sou reconhecido, se hoje eu consegui conquistar alguma coisa, foi tudo através do Anima Lendas. E é a partir do momento também que eu entrei no curso de História, que aí eu fui aprimorando mais ainda essas pesquisas que eu fazia. Porque o curso de História ele nos dá uma capacitação para a gente poder trabalhar com esse tipo de história também. E eu acho que o momento Carta na Manga foram esses 2 momentos. O momento em que eu criei o Anima Lendas, que surgiu essa ideia, e o momento que eu entrei no curso de História. Eu acho que foram os 2 momentos que deram uma virada na minha história de vida. Que bacana. Tu tem dimensão do tamanho do trabalho que tu fazes com Anima Lenda? E da repercussão dele na vida, no cotidiano desses jovens? Eu penso assim, às vezes, tipo assim, hoje talvez eu acho que nem tenha assim, as pessoas não consideram que tenha tanta importância, mas e daqui a 100 anos, 120 anos, nós não vamos estar vivos mais até lá. Mas nós fizemos um trabalho de registro dessas narrativas, dessas histórias, que às vezes eu não consigo imaginar a dimensão que isso vai ter no futuro. Se hoje já é importante, porque hoje já é usado nas salas de aula, já existe tanta coisa, já tem até TCC baseado nessas lendas que nós conseguimos registrar. E imagina futuramente o que não vai ter de material oriundo disso daí. Eu não sei se eu vou ter o reconhecimento no futuro, mas eu acho que eu fiz a minha parte também, né? Se cada um fizesse a sua parte, né? E pensasse a longo prazo, eu acho que faria diferença. E esse trabalho de vocês é magnífico, parabéns. A gente se sente honrado em receber vocês aqui. Eu agradeço. Você sabe do trabalho com que a gente faz o Carta na Manga, com o amor que a gente faz o Carta na Manga.
e a gente escolhe convidados que se conectam, que a gente vê uma conexão, sabe? E olhar tudo que vocês fizeram, desafiando, assim, a gente sabe que fazer audiovisual não é fácil, a gente sabe que manter um projeto cultural não é fácil, mas fazer isso com as suas próprias forças, né? Isso é digno muito de um parabéns, e eu quero que vocês valorizem também isso olhando. Então, que vocês possam ter próximos 10 e muitos anos de estrada, viu? Obrigado. Agora, bora, a gente vai inverter. Geralmente a gente faz a mágica e depois faz uma mensagem. Quero pedir que tu se concentre naquela câmera ali e que tu deixe um recado para aquelas pessoas que, assim como tu, tem as ideias, né? Tem um sonho e que muitas vezes esse sonho, aquela vontade de fazer, ela é paralisada, às vezes por você pensar, mas eu não tenho quem me apoie, eu não tenho recursos para fazer isso. E muitas vezes a gente vai conseguindo as coisas, conquistando, indo, né? Fazendo. Então eu quero que tu deixe um recado do Railson para aquela pessoa sonhadora que está ali do outro lado, que tem um sonho, que muitas vezes esse sonho dela pode fazer diferença na vida das pessoas como o teu fez. Então, manda um recado para essa pessoa aí. Uma coisa que eu sempre digo, não importa como, mas vai. Porque o importante é tu fazer, é tu começar. Depois tu vai melhorando, depois tu vai aprimorando. Eu digo assim, se eu não tivesse a coragem que eu tive naquele momento, eu acho que a minha vida não tinha se tornado o que é hoje. Hoje eu sou uma pessoa assim, eu me sinto realizado por tudo que eu conquistei, inclusive através do Animalendas. Animalendas eu falo que foi a virada de mesa na minha vida. Se hoje eu tenho um pouco de reconhecimento, se hoje eu tenho um pouco de espaço, inclusive lá em Garapé-Miri, é tudo por conta do Animalendas. Então, gente, não importa como, mas vai. Começa, depois tu melhora, depois tu aprimora, entendeu? Maravilha. Então, agora a gente vai se preparar aqui. Nós vamos nos preparar para a gente fazer o nosso momento mágico. É claro que, como tu tá com o coletivo, a gente vai chamar eles para participar também. Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta. Estamos voltando agora com Animalendas reunida aqui. Todo mundo tá pronto para fazer a mágica? Ah, então beleza. Galera, é o seguinte. Para esse número, vocês fazem um trabalho incrível com as lendas, com o imaginário regional amazônico. E essa mágica que a gente preparou com vocês hoje tem a ver sobre isso. Eu tenho aqui uma pequena caixa. E nessa caixa eu tenho alguns papeizinhos dobrados, onde esses papéis têm nomes de lendas. Eu coloquei lendas gerais da Amazônia, tá? Não coloquei restritas de Garapé-Miri. Por exemplo, tira uma aí. Guilherme, tira uma aí. Tira mais duas, uma para cada lá. Isso. Cada um pode abrir a sua e ver. Vou tirar uma também. Isso vai ser importante para a gente saber que tem vários tipos, tá bom? Para vocês falarem, Paulo, mas só tinha um, tá? Por exemplo, eu peguei Vitória Régia, tá? O que tu pegou aí? Caipora. Caipora? Boa. Caipora. Matinta. Matinta? Ótimo. Fala bem alto aí, o que tu próxima. pegou? Matinta. Matinta. Cobra gigante. Olha aí, tu falou que queria... Ah, combinou. Já pensou? Já começou aí uma cobra grande. Wallace, tu falou que queria também que o próximo filme fosse do Boto. A mágica já começou a acontecer, galera, e vocês nem perceberam daqui. Já é surpreendente. Vou fechar aqui. Railson, como tu és o fundador e coordenador, tu vai tirando as lendas e colocando aqui em cima, tá? E para que fique bem claro... Todas? Vai tirando alguma e colocando. Por exemplo, tirou aqui... Tem que ver. Não, pô, vira porco, tirou, tá? Vai tirando, eu só quero que você... Qual é essa aí? Curupira. Curupira. Vamos fazer assim, ó. Junta tudo aqui, ó. Junta tudo aqui. Todos, tá? Todas diferentes. Você vai tirar aleatória, sem abrir. E você vai deixar somente uma aqui dentro, tá bom? Pode tirar todas e deixa só uma. Isso. Como se ele estivesse fazendo uma escolha para o próximo. Beleza, sobrou uma. Vamos deixar bem aqui. Certo? Concorda, gente? Tá pegando aí?
Esse aqui nós vamos fechar e vai ser a nossa previsão, tá? O restante a gente não vai usar por enquanto. Eu tenho aqui um baralho muito específico porque ele representa a floresta da cor verde. Eu vou abrir bem aqui, tá? E vou mostrar para vocês 54 cartas, tá? Todas diferentes, certo? Ok? Galera, chegou o momento. Nós vamos abrir a caixinha e ver qual foi a lenda que vocês escolheram, tá? Vou falar vocês o coletivo, tá? Vamos abrir aqui. E aqui eu tenho um pequeno papel. Pode pegar o papel. Aí, isso. Pode abrir e mostra pra gente, revela qual foi. Curupira. Curupira? Curupira. Consegue com a outra mão mostrar na direção aqui? Só para que fique provado. Ok, Dri? Tá, mas vocês estão vendo que tá Curupira, certo? Bota bem aqui. Curupira. Eu falei para vocês que eu tinha uma previsão. Ou seja, é como se eu soubesse de algo que fosse acontecer, mas que já aconteceu. Fica um pouco difícil eu tentar explicar. Mas vocês repararam que o tempo todo, aqui em cima da mesa, eu tenho algo coberto. Concorda? Uhum. Eu vou tentar puxar sem derrubar. E eu quero que vocês olhem, porque isso é impressionante. Que aqui eu tenho algo que eu fiz. E é um pequeno curupira. Como isso é possível? Olha só. Com os pés voltados para trás. Cabelo de fogo. Ok, Dri? Tá pegando aí? O curupira vai ficar bem aqui. E vocês sabem que o curupira, ele tem um título. Guardião da Floresta. Certo? Ele vai ser o nosso guardião para esse número de mágica. Eu vou abrir aqui o baralho. Vou pedir, Guilherme, toca em uma carta e tira essa carta do baralho, tá? Só que eu não posso ver por enquanto. Pode tirar. Só vocês vão ver todo o Animalendas, tá? Ok? Memorizem essa carta. Olhem cada detalhe da figura da carta, tanto na frente quanto atrás. Combinado? Beleza? Gente, vocês estão aí? Sim, beleza? Beleza. Ok, coloca ela bem aqui, virada para baixo, isso. E eu vou perder o baralho aqui em cima. Vocês já ouviram a expressão mundiar? Sim, já. Mundiar conta na lenda que quando o caçador está na mata e ele começa a matar um animal indefeso, que não seja para o sustento dele, ou alguém vai cortar uma árvore apenas por cortar, vai destruir a floresta, usar ela de maneira inapropriada, o curupira defensor aparece e ele mundia a pessoa. O que isso significa? Ele começa a criar ilusões para confundir o caçador que fica perdido. É isso mesmo. E agora, nesse número de mágica, vocês irão ficar mundiados. É isso mesmo. Porque aquela carta de baralho que ele pegou, todos vocês lembram? Eu vou abrir o baralho. E das 54 cartas, apenas uma carta possui a costa vermelha. E eu pergunto para vocês, vocês lembram quando vocês pegaram aquela carta, se ela tinha a costa vermelha, sim ou não? Não tinha. Tudo já começou. Porque quando eu mostro a única carta com a costa vermelha, é o 4 de copas. E a carta? Sim. Viu só? Agora eu vou pegar esse 4 de copas e vou pedir para o nosso guardião ficar com o pé em cima dela. Quem tocou a carta foi o Guilherme, certo? Railson, eu vou passar, você fala para, tá? Quando quiser. Para. Ok? Memorizem essa carta. Ok? Memorizem essa carta. Eu vou colocar bem aqui, estalar o dedo e novamente vocês ficam mundiados. Porque eu vou abrir o baralho e de todas as cartas, apenas uma carta possui a costa da cor vermelha.
Estão vendo? Vamos de novo. Apenas uma carta com a costa vermelha. Peraí, ela não tá aqui. Simplesmente pelo fato de que a única carta vermelha do baralho está embaixo do pé do Curupira. Que é exatamente 9 de copas. A única carta. Reconhecem ela? Sim. Olha só, a única carta vermelha, na verdade, sempre foi o 9 de copas. Eram 4 de copas. Eram 4 de copas. Por que eu escolhi o Curupira e essa mágica? Porque o Curupira é guardião. E vocês, como pessoas que interpretam, que promovem a cultura amazônica, vocês também são guardiões. Você que está assistindo aí também é guardião da nossa cultura e é nosso papel preservá-la. Então, que a figura do Curupira possa inspirar a gente e que a gente possa continuar, que vocês do Animalendas possam continuar sendo guardiões da nossa cultura nos próximos 10 e 20, 30 anos. Essa é a nossa homenagem Carta na Manga para vocês. Valeu! Palavras de despedida. Como é que foi participar do Carta na Manga, Railson? Muito legal. Primeiro eu quero agradecer, né, o espaço que vocês estão dando pra gente aqui em Belém. E é incrível, foi incrível participar e eu fiquei impressionado agora com a questão da mágica e porque foi algo impressionante. Primeiro que ele colocou uma carta com 4 de copas e saiu 9 de copas. Eu não entendi, mas eu não entendi como mudou, mas mudou. Foi o Curupira. Foi Curupira. E eu queria entender como foi também que simplesmente a gente tirou... Eu escolhi, porque a gente viu lá que tinha vários nomes e eu tirei o Curupira. Aí tu vai pensar em casa enquanto tu estiver assistindo esse vídeo. Mas a gente é que agradece vocês. Vieram de Garapé-Miri. A gente um dia vai conhecer a cidade de vocês, Convidado. vai conhecer lá localmente. Espera reencontrá-los lá em Garapé-Miri, tá? Muito obrigado. Contamos com o apoio de vocês para que esse vídeo chegue cada vez mais longe. E é isso. Mais alguma observação, André? Quero agradecer então nossos apoiadores aqui. Galera, não esquece. Aqui Fitbel Academia, tá? Que é a academia que fortalece o Carta na Manga, nossa parceira. Eu quero te convidar a conhecer o Instagram deles, @Fitbel Academia. E a Fitbel fica na Travessa Mauriti 2215, bairro do Marco, tá? Entre a Duque e a Visconde. Vem ser Fitbel. Quero te convidar a seguir a gente lá no Instagram, tá? Que é o @Carta na Manga Podcast. Aqui tem o QR Code, depois você aponta o celular para a tela, vai ser direcionado para lá. Obrigado a você que até agora acompanhou esse nosso episódio com Animalendas. A gente está muito feliz, nosso episódio 72. E assim como eles, que você se inspire. Que você que tem um sonho, comece o seu sonho e no caminho tu vai se aprimorando. É sempre assim. É assim com Animalendas, é assim com Carta na Manga e vai ser assim com você, tá bom? Palavra de despedida? Só agradecer mesmo e até a próxima, se Deus quiser. Beleza, então. O Carta na Manga fica à disposição de vocês. Quando quiserem divulgar os novos curtas, mandem pra gente os folders pra gente Obrigado. levar isso em frente, tá bom? Toca aqui, muito obrigado. Nós que agradecemos. E esse foi o episódio especial de Carta na Manga com Animalendas. A gente agradece a vocês, até a próxima. Valeu! Olá, aqui quem fala é Dona Preguiça. Eu vim deixar o meu abraço todo especial ao coletivo Animalendas. O meu abraço vai para esses 10 anos de trabalho. Que importante contar histórias, não é, minha gente? Muito importante. Não tem cultura, não tem sociedade que possa sobreviver sem salvaguardar as suas histórias. Parabéns!